Essa história, antes mesmo do renascimento da heroína, não terminou tão bem como a garota gostaria que seu nome fosse Lydia Evans, e ela foi forçada a cumprir sua pena em um campo de trabalhos forçados secreto. Mas isso, o único defeito da senhora, foi que na hora que ela escolheu o homem errado, Richard Neville se tornou o causador da queda cruel da heroína, que sinceramente lhe deu amor. E agora, Lydia estava colhendo os frutos de sua estupidez, servindo ao exílio nas pedreiras frias. Se você pensar, bem, seria impossível imaginar um pior candidato a marido para uma nobre dama, mas o amor nublou tanto a mente de Lady Evans que ela mesma pediu este homem em casamento graças a isso. O ex-plebeu rapidamente ganhou status e até ascendeu ao trono. Lydia ficou feliz por seu marido estar alcançando tanto sucesso em sua carreira. E a vida, quem diria que no final o cara escolheria uma garota completamente diferente. Como imperatriz, foi assim que a heroína se viu fora da história feliz, ao se tornar inútil para qualquer um. A dor atormentava constantemente o coração da menina abandonada que não estava preparada para aceitar tal derrota. O desespero sempre leva as pessoas a atos terríveis. E o jovem aristocrata não foi exceção. Ela tinha algo terrível em mente porque só a pessoa mais insidiosa decidiria envenenar uma mulher grávida. Mas naquele momento a senhora estava cega pela sede de vingança. Então ela não o fez. Pense nas consequências que Lydia queria que seu ex-marido sofresse com a perda do amor tanto quanto ela. Porém, tudo acabou em fracasso e a menina acabou cumprindo pena, enquanto outros estavam se divertindo durante esse tempo. Evans teve tempo de repensar sua vida e agora culpava apenas Richard por tudo. Ela entendia que nada poderia mudar seu destino, mas ela ainda tentou pelo bem de liberdade. Mas o destino cruel decretou o contrário, porque Lydia logo contraiu uma doença fatal. Muitos prisioneiros nas pedreiras sofriam desta doença e ninguém conseguia encontrar uma cura. Então os dias da heroína estavam contados, e ela apenas lamentou ter desperdiçado sua vida tão tolamente antes de sua morte, que a menina sonhava em renascer, o que lhe permitiria se tornar feliz e livre. E de repente, toda a vida começou a passar diante dos olhos de Lydia, que estava constantemente delirando. A heroína tinha dificuldade em se olhar de fora porque via apenas estupidez e falta de controle no máximo. A coisa mais dolorosa para ela foi ver como ela corria constantemente atrás de Richard por seu amor. Naquela época, Lydia ainda não sabia que este homem não cumpriria uma única promessa para ela no momento do após a morte da heroína. Um milagre aconteceu e ela foi capaz de renascer vários anos no passado. Anteriormente, a garota não acreditava em milagres, então foi difícil para ela aceitar a nova realidade. Mas os sentimentos de Evan lhe disseram que ela realmente ainda estava viva. Embora logicamente isso fosse impossível, aconteceu que a senhora voltou no momento em que Richard descobriu veneno em suas mãos. Mas Lydia tinha acabado de viajar de volta no tempo, então ela mal conseguia entender o que estava acontecendo. Mas o frasco de veneno em suas mãos provava que a senhorita realmente iria envenenar o marido, amante. Isso significava que a heroína poderia mais uma vez seguir um caminho ruim que a levaria à morte. Só que agora a senhora não acreditava mais que valia a pena desperdiçar sua vida em uma vingança estúpida. O que mais irritou Lydia foi que ela havia viajado de volta no tempo naquele exato momento, mas tudo poderia ter sido muito melhor se Evans tivesse chegado apenas alguns dias antes. A garota entendeu que uma busca nela seria inevitável e ela realmente trouxe veneno com ela. Apenas Gisele tinha o direito de examinar o aristocrata, e esta senhora estava disposta a correr tal risco, apenas o de Richard. Palavras doces pararam a senhora porque o rapaz tinha medo de perder sua amada ao vê-los. O desgosto da heroína explodiu com renovado vigor porque não foi por isso que ela voltou ao passado. E no final, Lydia foi mais uma vez forçada a assistir os amantes flertando um com o outro, antes que a garota definitivamente começasse a chorar na hora porque Richard a abandonou tão cruelmente, mas agora ela apenas ficou sóbria rudemente para tirar esse homem indigno de sua cabeça. Ninguém esperava um comportamento tão estranho de Lydia, embora pensassem que ela estaria louca naquele momento. Momento em que a heroína decidiu de, uma vez por todas, que não pensaria mais nos homens. Então começou seu grande jogo, no qual ela retratou uma garota pobre e infeliz, que os aristocratas ao redor claramente não pensavam que a senhora poderia estar guardando o veneno para si mesma. Lydia facilmente fez parecer que ela iria morrer por causa da traição de seu amado marido. Isso não foi uma vantagem para Richard, pois todo esse tempo ele queria culpar a filha de Evan por alguma coisa, mas em vez disso, a reputação do imperador estava em jogo enquanto ele levava a senhora ao suicídio. Isso era exatamente o que a heroína estava tentando alcançar. Ela não vai sofrer mais por culpa do marido, pois a garota esperava que os cavaleiros imediatamente a impedissem de tentar o suicídio. Mas em toda a confusão, ninguém percebeu que algumas gotas de veneno ainda entrou na boca da jovem no auge da comoção. Incêndio criminoso. Edith, que era o melhor cavaleiro do império, de repente irrompeu na sala. A heroína conhecia bem esse homem que
tinha que esconder seu nome verdadeiro. Ela só poderia confiar sua vida a ele, já que o incêndio criminoso nunca fez mal a outras pessoas. A consciência da garota escureceu a cada segundo que passava, pois o veneno já estava se espalhando seu sangue, mas ela chamou desesperadamente pelo cara cuja família havia sido queimada há muitos anos por ordem do imperador. Somente juntos eles poderiam restaurar a justiça, já que ambos haviam sofrido nas mãos de um governante no momento em que o jovem pegou a garota. Ele não esperava ouvir seu sobrenome dela, Arsene, nem mesmo disse aos seus assessores mais próximos que ele pertencia à família Barin. Então os cavaleiros ficaram muito mais impressionados com o fato de Lydia corajosamente chamar seu mestre pelo nome. Só Edith ouviu que o jovem Evans de alguma forma sabia mais sobre ele do que ela contava aos outros. Mas agora a heroína estava à beira da morte, embora ela só recentemente tivesse renascido após a morte muito rapidamente. Rumores de que Lydia havia caído nos braços do incêndio criminoso se espalharam entre todos os servos. Os assistentes sempre discutiam histórias de amor com interesse, então este caso não foi exceção. Edith nunca quebrou a imagem de uma grande herói e espadachim que não se interessava por mulheres. E aqui estava ele pessoalmente sentado ao lado da cama da filha de Marcus Evans, que não havia recuperado o juízo. Na verdade, o cara estava com medo de deixar a garota, porque ela de alguma forma sabia seu sobrenome verdadeiro. Então sua supervisão da condição de Lydia era apenas uma precaução e atenção. Nenhum homem que havia se escondido do imperador por tantos anos gostaria de ser descoberto. Por isso era tão importante para ele obter respostas da rapariga que agora estava inconsciente. Foi por esta razão que Arsene nunca saiu do lado da senhora, embora rumores de amor circulavam por toda parte. Mas sua família foi de fato destruída há muitos anos pelo imperador, embora como resultado de um erro. Mas durante todo esse tempo, o jovem conseguiu esconder com sucesso da ira do governante que se considerava sábio. O menino foi arrancado de seus pensamentos pela voz queixosa de Lydia, que estava visivelmente fria sob o cobertor fino que Arsene podia nem imaginava que a filha da marquesa seria tão mal cuidada em sua própria casa. Ao invés de interrogar a senhora Edith, teve que cuidar pessoalmente de sua saúde. Tudo isso confundiu o herdeiro da família Byron, que já estava confuso em seus pensamentos. A heroína logo caiu em si. Embora o despertar não tenha sido fácil para ela através de seus cílios estreitados, que a senhora mal conseguia distinguir a imagem de um cara bonito desconhecido, assim que Lydia concentrou o olhar, ela instantaneamente reconheceu o incêndio criminoso Baring ao lado dela. Era um mistério para a heroína porque esse cara sombrio ficou ao lado dela o tempo todo desta vez. Mas depois de acordar, Lady Evans realmente precisava de ajuda, então ela não o afugentou. Agora que a heroína voltou à vida pela segunda vez, ela não iria perder essa chance. A senhora não planejava mais deixar os homens entrarem em sua vida, porque eles só traziam problemas. Em vez disso, Lydia queria salvar as pessoas das pedreiras, e depois se vingar de Richard em grande estilo e carregando esse plano complexo, a garota poderia usar a ajuda de alguém como incêndio criminoso. O cara claramente não esperava que depois de acordar, Lydia fosse tão ativa e barulhenta. A questão toda era que Evans tinha esqueceu completamente seu recente comportamento suspeito, mas ela acidentalmente revelou o verdadeiro sobrenome do incêndio criminoso, o que poderia ter tido sérias consequências para ela. Por isso, o jovem não se mexeu a um passo da filha da marquesa, ardendo de curiosidade a noite toda. Pela primeira vez na vida, ele conheceu uma pessoa que sabia algo sobre seu passado. O suor frio cobriu o rosto da heroína corpo inteiro, que naquele momento amaldiçoou sua língua tagarela que acreditaria que Lydia sabia de tudo isso apenas por causa da reencarnação. Mas a senhora não tinha o direito de mentir sobre o incêndio criminoso, pois queria garantir seu apoio no futuro. É por isso que ela contou a verdade sobre o Second Life. Embora parecesse um milagre incrível, não foi de todo surpreendente que o rosto do jovem refletisse todo a ceticismo e perplexidade e incêndio criminoso. Teve uma infância difícil, então ele não acreditava em milagres, e algo assim era impossível para ele. Ele era uma daquelas pessoas que considerava apenas os seus julgamentos e visões de mundo estavam corretos. É por isso que foi tão difícil para a heroína convencer o incêndio criminoso de que ela não tinha intenção de mentir para ele. Apenas os nomes dos prisioneiros na pedreira que Edith sabia que seria capaz de detê-lo desde a infância, o jovem procurou pelas pessoas que o salvaram da morte e pelas mãos do imperador em sua vida passada. Lydia conheceu essas pessoas que estavam definhando na prisão. Ela conhecia bem Byron e Nella, que fizeram tanto pelo jovem herdeiro da família. Mesmo que o incêndio criminoso se recuse a ajudá-la, a garota ainda tentará salvar todas essas pessoas, porque foram eles que a salvaram da fome naquelas terríveis pedreiras. Então Byron e Nella foram os primeiros que ousaram
tentaram se aproximar da mulher desgraçada e seguindo-os. Marie, que também sofreu do homem, ignorou todos os preconceitos no momento em que Lydia chegou às pedreiras. Ela amaldiçoou seu destino. Cruel, então a garota estava pronta para morrer pela simples razão de que ela não queria viver sem Richard. Mas nela foi a primeira a cercar a garota nervosa com cuidado para que ela nem pensasse em suicídio. Lydia foi então apoiada por Marie. Embora sua posição fosse muito pior que a do aristocrata, foi só graças a essas pessoas que a heroína derreteu e parou de pensar em se matar. Byron, Nella e Marie se tornaram salvadores de Lady Evans, que perdeu todos os seus amigos devido ao exílio por isso. A menina estava tão ansiosa para tirar essas pessoas da prisão o mais rápido possível. Todos morreram muito antes de conseguirem escapar, e a senhora temia uma repetição de essa tragédia. É claro, a senhorita nunca teria sido capaz de salvar seus amigos sozinha, então ela precisava da ajuda do incêndio criminoso, mas o rosto do cara não refletia uma queda de confiança, embora Lydia tentasse ser honesta com ele. Byron não estava pronto para acreditar em uma história tão estranha que não correspondia à sua imagem do mundo, porém a sinceridade na voz do aristocrata ainda comoveu o cara, que normalmente permaneceu severo. Esse assunto ainda assombrava o incêndio criminoso, que há muito queria encontrar seus parentes de infância, e todas as palavras de Lydia estavam muito próximas da verdade, para a qual o cara não conseguia encontrar uma explicação à semente da dúvida que a heroína havia plantado em Edith. No entanto, começou a brotar gradativamente em seus pensamentos. O mínimo que o cavalheiro podia fazer era verificar a existência daquelas pedreiras no Império. No entanto, ele não conseguia se livrar da sensação de que Lydia havia inventado toda essa história por causa da solidão. Algo não estava acontecendo na cabeça de incêndio criminoso, e ele tentou desesperadamente não ceder ao pânico e tristeza. Neste momento, o irmão mais velho de Lydia ainda não tinha esperado o convidado vir para o chá para o qual havia sido convidado, mas Devin não era de ficar chateado se fosse ignorado por algum tempo. Razão pela qual, além disso, o mordomo tinha certeza de que Edith tinha sentimentos pela jovem filha da marquesa em sua cabeça. Seus sentimentos eram tão fortes e ternos que nada poderia separar os dois amantes, e não havia quem explicasse ao velho que ele não deveria romantizar a ajuda comum do rapaz. O mordomo sempre sofria com o fato de encontrar amor onde nunca houve um indício disso. O mais triste foi que Devin ainda confiava em seu assistente, cujas habilidades estavam no seu melhor. Então o cara não poderia perder uma chance tão boa de legalmente expandir sua riqueza, já que a marquesa estava doente. Seu filho não teve medo de usar todos os meios para ficar rico. Então, durante uma semana, Lydia não foi autorizada a sair de seu quarto para não fugir, mas a heroína usou esse tempo com sabedoria e apresentou várias opções de ação ao mesmo tempo. Verdade. Muito dependia de seu irmão mais velho finalmente permitir que a prisão domiciliar fosse suspensa quando a garota visitasse Devin. Ele estava terminando de resolver um dos documentos importantes nessa época. O cara conseguiu encontrar um novo noivo para Lydia, que foi aprovado pelo próprio imperador. Ricardo, a garota, não conseguiu. Até imagino que seu ex-marido lhe desejaria um homem velho e com filhos. E até mesmo o irmão mais velho não se opôs à decisão do imperador pelo bem do futuro de sua irmã, que Lydia sempre conheceu. Ela não deveria ter confiado em Devin, mas agora ela estava completamente convencida disso. O cara queria que sua irmã corresse e chorasse até o incêndio criminoso, e ele a aceitaria em sua família. A heroína ficou tão indignada que ela não conseguia nem encontrar palavras. Para colocar adequadamente o mais velho em seu lugar, ela nem pensou em recorrer à ajuda de Edith, porque ela ainda não tinha conseguido conquistar a confiança dele. Caso Devin entrasse, o jeito da senhora, ela já tinha um bom curso de ação reservado para sobreviver. A senhorita não tinha medo de usar as pessoas e negligenciá-las assim como uma vez a ofenderam. Por isso a garota decidiu se tornar uma sacerdotisa para que ninguém mais pudesse casá-la. Os aristocratas raramente escolhiam esse caminho, pois eram forçados a desistir de muitas coisas. Mas Lydia não se importava com a opinião pública depois que ela já havia morrido uma vez. A garota nem queria pensar em se aproximar de um homem, então ela decidiu se tornar uma sacerdotisa. Se não tivesse conhecido Richard em sua vida, ela realmente poderia ter encontrado um homem digno. E agora tudo por dentro. A heroína fervia de raiva justificada, só por causa de um pensamento sobre o amor. É por isso que a senhora não planejava mais ficar na propriedade onde seu irmão queria casá-la se seu pai era saudável. A senhora nunca teria que fugir de sua própria casa. E agora todas as portas estavam bloqueadas para Lydia, mas ninguém a impediu
impediu de sair pela janela. Lady Evans estava cheio de antecipação pela viagem que a levaria à liberdade, enquanto na calada da noite, Arsène se dirigia secretamente ao quarto da filha da marquesa. Só o fez porque não quero enfrentar rumores desagradáveis sobre o amor novamente. Caso contrário, nada teria impedido o cara de fazer uma visita oficial a Lydia. Mas as circunstâncias acabaram sendo tais que Arsène chegou tão silenciosamente e despercebido que não foi pego pelos guardas que teriam pensado que o cara apareceria perto do quarto da heroína no momento mais oportuno. Foi nessa hora que Lydia se deparou problemas porque seu corpo não havia sido endurecido nas pedreiras. Então a força da heroína a deixou depois de apenas alguns minutos, e ela não teve tempo de descer ao chão, o mais terrível. O que aconteceu com a garota foi que ela ouviu uma voz familiar muito perto dela. Não importava o que Edith sentia por essa senhora, ele era incapaz de deixá-la em uma situação desamparada. O cara via perfeitamente bem que a força de Lydia estava quase esgotada, e ela poderia ter sofrido apenas as incríveis habilidades de cavaleiro de Arson o ajudaram a pegar a jovem a tempo. A heroína claramente não esperava tal resultado, mas permaneceu grata ao seu maravilhoso salvador. Tudo teria ficado bem se a senhora tivesse colocado um vestido muito mais longo e fofo antes de escapar. Como resultado, ela se viu em uma situação difícil. Situação embaraçosa que era inaceitável para as jovens quando a senhorita pediu para largá-lo. De repente, o constrangimento se refletiu no rosto do incêndio criminoso. Em seu constrangimento, Lydia se expressou incorretamente. Então o cara ajustou suas roupas, ao invés de deixá-la ir. O coração da heroína começou a bater descontroladamente quando ela sentiu o toque quente de Edith em sua pele em sua vida passada. A garota já havia experimentado intimidade com Richard, mas foi diferente de tudo. A única coisa que salvou a heroína de ficar vermelha foi o fato de ouvirem os passos das empregadas próximas. Tanto o menino e a menina não foram autorizados a serem vistos pelos criados, que acordariam toda a propriedade. Só depois de algum tempo é que Arsène percebeu o que exatamente a filha da Marquesa Evans queria dizer, mas o momento foi perdido. E Byron ficou feliz por seu constrangimento não ser visível na escuridão. É claro que a velocidade do jovem era maior. Então ele ofereceu à senhora outra maneira de mover Arsène. Não queria ficar muito tempo no território de Evans, então ele estava pronto para carregar a garota nas costas. A heroína nunca havia tentado nada assim antes, mas ela estava sempre pronta para experimentar. Mas a garota não esperava que as habilidades físicas do incêndio criminoso fossem tão poderosas. A velocidade com que Edith correu pela floresta quase ensurdeceu o pobre e fraco aristocrata Arsène. Nem pensou em se sentir sinto muito pela senhora, pois ele também saltou uma distância incrível no ar. Tudo isso para sair do território da família Evans, onde não foi convidado em alguns minutos. Foi assim que a senhora conseguiu escapar de casa sem fazer nenhum esforço, ao mesmo tempo que Byron manteve uma calma impenetrável apesar das circunstâncias inesperadas. Então Lydia estava mais uma vez convencida de que ela precisava de incêndio criminoso como um bom assistente. Inicialmente, a senhorita planejava entrar no templo para aceitar com calma o título de uma verdadeira sacerdotisa, mas o herdeiro da família Byron não tinha intenção de deixar o homem ir que conhecia seu segredo. Lembrava-se muito bem das palavras de sua mãe, que implorou ao filho que não contasse seu sobrenome a ninguém quando o imperador acusou a família Byron de traição. Todo o seu patrimônio estava incendiaram. O avô e o pai deram suas vidas para que o incêndio criminoso e sua mãe pudessem ser salvos. Eles e seus servos escaparam em segurança da propriedade, que logo se transformou em nada além de uma pilha de cinzas. O menino e sua mãe fugiram para um parente distante, mas no caminho alguns de seus conhecidos foram pegos pelos guardas, e no final apenas incêndio criminoso chegou a Abraham Edith, que secretamente o criou como filho. A partir daquele momento, o coração do menino ficou para sempre fechado pela dor que o despedaçou. A recém-formada, Edith nunca foi capaz de esquecer nenhum daqueles que deram a vida por ele, o tempo todo. O incêndio criminoso cresceu com o pensamento de que era obrigado a se vingar do imperador pela morte de sua família, para que o herdeiro não fosse um daqueles que poderia facilmente deixar uma pessoa suspeita ir. É por isso que Byron sequestrou Lydia em vez de levá-la obedientemente ao templo. Na verdade, a heroína não se sentiu mal, apesar de seus movimentos eram limitados. O cara permaneceu um cavalheiro até o âmago, embora tentasse parecer severo e formidável. É por isso que Lydia não tinha medo de incêndio. Criminoso porque ela acreditava na honestidade dele durante o tempo. Eles não se tinham visto. Edith tinha de fato encontrado seus entes queridos nas pedreiras mágicas. Era exatamente com isso que a heroína contava quando contou ao jovem toda a verdade sobre reencarnação. Entretanto, estava claro no rosto de Arson que ele ainda não confiava totalmente na estranha Lydia, mas a heroína queria tanto salvar
consolar seus amigos que ela não se importava com essas ninharias além disso. Ela sabia tanto sobre o futuro que não tinha dúvidas de sua utilidade para o jovem Byron. Neste ponto, Edith acreditava que ele poderia confiar no filho mais velho da família Evans, que Devin havia conhecido há muito tempo. Prometeu incendiar grandes terras por sua ajuda constante, e apenas a heroína sabia que seu irmão não deveria ser confiável, porque ele pensava apenas em si mesmo. O herdeiro de Byron ainda tinha muito a aprender sobre essa senhora ativa e barulhenta. A garota entendia perfeitamente que seu irmão só iria incendiar a terra se eles se casassem, mas a senhora não tinha intenção de seguir tal cenário. Não importa o quanto ela queria ajudar sua amiga. O próprio Edith preferiria permanecer solteiro, já que ele sempre coloca o cavalheirismo em primeiro lugar antes que o cara tenha tempo de perceber que ele se viu atraído pelo clima alegre. Os planos grandiosos da heroína? Em primeiro lugar, Lydia planejou curar seu pai, que estava inconsciente há muitos meses, mas durante todo esse tempo, o incêndio criminoso tinha certeza de que não era mais possível ajudar o Marquês Evan. Mas por algum motivo, a senhora continuou a se comportar como se nada fosse impossível para ela. O que mais irritou a heroína foi a desconfiança do incêndio criminoso, porque ela lhe contou apenas uma verdade. Na verdade, Byron sabia que ele não deveria ter confiado no atual governante do Império. O problema era que o cara realmente não confiava na garota sentada na frente dele. Porém, ele não incomodou Lydia com uma recusa que rapidamente fez a senhorita encantada. A heroína já tinha um plano pronto há muito tempo, e nosso acordo de cenas só melhorou sua execução para sua própria segurança. A menina sonhava em se tornar sacerdotisa para que ninguém tocá-la novamente. É claro que Edith não esperava que os planos da filha do Marquês fossem tão diferentes dos desejos das meninas. Lydia agiu tão relaxada como se nunca tivesse pensado nisso, cometendo suicídio por envenenamento. Ela estava genuinamente feliz porque a base para seus planos em grande escala havia finalmente sido lançada. Nenhum homem naquele momento poderia recusar uma garota tão alegre, então Byron não estava à exceção, embora ele sempre parecesse firme e rígido com as mulheres. Por mais que resistisse, por algum motivo, essa senhora tirou do jovem todo o desejo de discutir. A aparência parecia tão doce para ele que, pela primeira vez em sua vida, Arsene não resistiu. Então Edith pessoalmente certificou-se de que a senhora dormisse em seu abrigo temporário. A menina ficou envergonhada com o fato de o cara de repente ter oferecido a ela seu lugar para dormir. Ela ainda considerava o incêndio criminoso um aristocrata prejudicial, mas ele era muito mais gentil. A senhora não conseguia nem imaginar que mesmo um cara a trataria assim gentilmente. Depois de se comunicar com Richard, Miss se acostumou com o mal, e é por isso que ela ficou surpresa quando viu que o próprio Byron Arson não tinha ideia do quanto ele havia batido na garota, que não era acostumada a atenção e cuidado por causa da transformação. Todos os pensamentos na cabeça de Lydia ficaram confusos. Então ela estava pronta para dormir ao lado de Edith. Por estupidez que a heroína não percebeu Arsene como um verdadeiro representante do sexo masculino, mas antes de Byron nunca ter encontrado uma senhora que o subestimasse tanto, Lydia estava tão cansada que não conseguia pensar com clareza, o que a levou a uma situação difícil. Pânico, mas por algum motivo, a garota ainda acreditava que o incêndio criminoso não faria nada de ruim para ela depois de seu renascimento. A heroína se acostumou a não levar a sério as pessoas ao seu redor, e tal raciocínio tocou a masculinidade do jovem que se considerava um adulto. Então, o incêndio criminoso lembrou calmamente a senhora que todo cara pode ter pensamentos ruins. Só agora, Evans percebeu como exatamente suas palavras tinham soou para o galã. Todo esse mal-entendido só aconteceu porque Richard convenceu Lydia de sua falta de atratividade. O incêndio criminoso nunca teria pensado que o imperador trataria sua esposa tão mal. O cara achou que essa garota era digna do melhor e mais carinhoso parceiro no casamento, mas a realidade era muito mais cruel do que o herdeiro da família Byron poderia ter imaginado. Depois de ouvir isso, o cara não podia mais se ofender com a senhora que não tinha culpa de nada. Agora ele estava pronto para perdoar a garota. Qualquer estupidez da parte dela, porque ela havia sofrido muito de repente alto. O som de Lydia atraiu a atenção de Edith, que quase abandonou a heroína. Imediatamente percebeu que o ronco em seu estômago era tão audível para sua amiga que ela não abandonou a decência de uma senhora. Então, por causa desse descuido, seu constrangimento não tinha limites. A senhorita só podia esperar que o incêndio criminoso a ignorasse, galantemente. Mas Byron foi incapaz de deixar a garota sem comida, o que envergonhou ainda mais. Mas depois de apenas alguns minutos, a heroína finalmente conseguiu saborear uma comida deliciosa. A felicidade da garota não tinha limites e ela se esqueceu completamente da vergonha recente diante dela. Amigo assistindo o incêndio criminoso da filha da marquesa.
De repente percebeu que ela o lembrava de alguém que a senhora nunca havia pensado antes sobre o que poderia evocar doces associações em outras pessoas. E no final Byron lembrou-se firmemente do comportamento de Lydia, como o aparecimento de um coelho fofo da floresta. Aconteceu que até a cor do cabelo da menina combinava com os tons do pelo do coelho. A heroína ficou encantada por ela parecer tão criatura fofa na floresta. O próprio incêndio criminoso não esperava ser tão educado com as mulheres. Embora geralmente não falasse com elas enquanto Gisele estava sendo examinada no palácio como seu nascimento estava chegando, a menina só estava feliz porque seu bebê estava crescendo e se tornando uma criança forte e saudável. Mesmo antes de nascer, ela não percebeu imediatamente que durante todo esse tempo, Richard estava pensando em algo próprio, tendo se esquecido de sua esposa. Não era a primeira vez que o cara se lembrava de Lydia, em vez de focar em Gisele. Isso faria qualquer garota se preocupar com isso. Richard ainda sentia algo por Evans. Mas o imperador era tão eloquente que não foi difícil para ele consolar sua amada senhora. Ele estava realmente mais preocupado se o incêndio criminoso estaria ligado ao seu destino. Com a filha caída da marquesa, Gisele também estava pronta para proporcionar ao seu filho um futuro feliz e pacífico. Por esta razão, mesmo neste estado, ela decidiu ir para a propriedade de Devon Evans, enquanto a heroína não tinha ideia de que tais intrigas estavam sendo tecidas nas suas costas. Sua manhã começou com um cara desconhecido batendo forte na porta da frente do quarto. Esse estranho não deu a mínima para a senhora tempo para pensar quando ele imediatamente jogou as roupas em suas mãos. Lydia se sentiu desconfortável sob o olhar do cavaleiro que parecia perfurá-la com pontas de gelo. A senhorita não planejava fazer um incêndio criminoso se apaixonar por ela, mas por algum motivo esse cara a proibiu de fazer isso. O cavaleiro se permitiu rir da garota que não conseguia manter o imperador perto dela. A heroína nunca havia encontrado pessoas que tratassem um verdadeiro aristocrata tão duramente antes. Porém, a senhorita tentou manter as aparências até o fim para não estragar seu relacionamento com ninguém, mas o cara só deixou a garota ainda mais irritada, embora ele só deveria trazer roupas. Por isso, Lydia olhou com raiva por um longo tempo para o cavaleiro atrevido que não a respeitava. Então, ela não ouviu. Imediatamente, os passos do incêndio criminoso que queria dar uma olhada na moça, o cara poderia facilmente ter reinado no cavaleiro travesso, mas a heroína não quis reclamar com ele. Ela lembrou que a viagem ainda seria longa, então foi necessário para manter o relacionamento. Na verdade, a garota teve pouco tempo para se arrumar, já que Edith havia combinado para ela ir ao templo em sua vida passada. Lydia nem sonhava em se tornar algo como uma verdadeira sacerdotisa, mas agora ela estava pronta para dedicar sua vida a servir a Deus, só para não se apaixonar novamente. Os padres tinham ouvido falar do caráter terrível da filha de Evan, então eles não acreditaram nela, não importa quais palavras bonitas a senhora dissesse. Agora os rumores sobre seu povo assustado demais. A heroína não era estúpida. Então, para esta ocasião, ela preparou um pequeno doação para o templo. Nenhum sacerdote poderia recusar a doação, já que a situação financeira da igreja sempre foi modesta. Então a senhora não teve dificuldade em obter permissão para receber o título de divina sacerdotisa. O único problema que poderia ter surgido era que o sacerdote precisava de uma testemunha para esse ritual. Mas Lydia também havia pensado nesse ponto, já que não havia falhas em seu plano brilhante. Convidou Gisele especialmente para este evento porque ela tinha algo para subornar esta senhora com a ajuda do incêndio criminoso. Enviou uma carta com antecedência ao parente que ocupou seu lugar. Lydia sabia que Wattie, atual esposa do imperador, não seria capaz de recusar seu pequeno pedido. Não era de surpreender que Edith estivesse cética quanto à confiança da filha da marquesa. Mas a senhora sabia muito bem o quanto Gisele queria se tornar filha adotiva da família Evans. E para isso, a nova esposa de Richard precisava da permissão de Lydia. Então ela veio em seu auxílio. A ruiva sempre tentava manter bom relações com a rival, e desta vez a heroína teve dignidade suficiente para não agarrar os lindos cabelos da senhora. Na verdade, foi apenas para a vantagem de Gisele, que Lydia se tornaria sacerdotisa. No templo, a senhora não sabia dos planos de Richard, então ficou surpresa que a garota a considerava uma irmã. Parecia a heroína que a luta entre eles não permitia o relacionamento entre as duas irmãs a ser mantida. Quando Lydia anunciou que não considerava Gisele uma parente, foi a sua vez de se surpreender, mas Madame nem tentou exigir mais nada da garota, cujo lugar ela tão descaradamente tomou. A cerimônia passou rapidamente, mas suas consequências não demoraram a chegar. Devin não estava feliz com o que sua irmã tinha feito enquanto ele cuidava da própria vida. O cara entendeu perfeitamente bem que as promessas da sacerdotisa não permitiriam que Lydia olhasse para o incêndio criminoso. Ele ficou apenas um pouco consolado pelo fato de Edith ter se oferecido para escoltar pessoalmente Lady Evans ao templo. Isso deu a Devin esperança de que a relação entre Lydia
Lídia e o incêndio criminoso ainda pudesse funcionar. Mesmo o status de sacerdotisa não impediu que a filha da marquesa finalmente escolhendo o amor ao invés do templo, esta foi a única esperança que restou ao herdeiro da família Evans, que queria conseguir mais dinheiro. Por isso, proibiu sua irmã de tirar qualquer coisa da propriedade que a garota claramente não esperava que ela estivesse cheia de raiva, porque seu irmão permaneceu um homem ganancioso e mesquinho até o fim, assim que a senhora saiu. Devon colocou um sorriso doce no rosto para o por causa de um possível parente, mas o incêndio criminoso não planejava se aproximar de um cara que pudesse enganá-lo a qualquer momento. Porém, Evans não desistiu de seu sonho de que Edith prestasse atenção na jovem Lydia Devon. Não se importava que o cara emprestasse seu ombro para a garota se ela se metesse em problemas como um verdadeiro cavaleiro. O incêndio criminoso planejava ajudar a senhora em tudo, mesmo sem o pedido do irmão mais velho. Então, ele só estava incomodado com tamanha preocupação que não parecia sincera vista de fora. Quanto mais Edith interagia com Evans, mais ele começava a odiar sua personalidade antes que o cara não percebesse. Que Devon estava pronto para vender qualquer pessoa por lucro antes que o filho da marquesa parecesse a Arsene, um homem decente que sempre protegeu seus entes queridos. Mas algo mudou tanto o ar que nenhum de seus amigos o reconheceu mais. Por esse motivo, Byner não tinha vontade de continuar a conversa com seu conhecido. Por mais gentilmente que o cara sorrisse, suas palavras não eram mais confiáveis. É por isso que o incêndio criminoso escolheu fugir de Devon em vez de ouvir seus discursos insidiosos no bairro em que o jovem conheceu Lydia, que só queria conversar com ele antes de partir. Edith sentiu que a senhora estava sendo maltratada lá, então ele não queria deixá-la sozinha. Em vez disso, o cara teria preferido levar a garota embora. Agora mesmo ela não tendo tido tempo de arrumar a casa do amigo, desejo surpreendeu a heroína, que na verdade vivia bem na propriedade durante todo esse tempo. Lydia planejava fazer um pequeno truque sujo com o irmão, que a proibira de levar qualquer coisa com ele no... A menina hesitou por muito tempo antes de confiar no incêndio criminoso que a estava ajudando neste assunto, mas no final ela admitiu que ficaria na propriedade, pois só tinha uma coisa divertida e importante para fazer. A heroína sabia que a marquesa havia deixado diamantes para seus filhos para um dia de chuva. Foi este cofre que Lydia decidiu encontrar, embora ela apenas se lembrasse aproximadamente de sua localização na escuridão, que ela não notou imediatamente algum objeto suspeito que estava perto dela. A senhora lembrou claramente que nunca tinha havido algo tão grande nesta sala antes. Assim que Lydia deu uma olhada melhor, o objeto de horror tomou conta de seu corpo inteiro, da cabeça aos pés. A questão toda era que Devon já havia comprado um caixão para a marquesa. Embora ele ainda estivesse vivo, a senhorita sempre soube que seu irmão estava louco. Mas agora ele superou até as expectativas dela. Um forte ressentimento dominou todos os pensamentos da garota que amava sinceramente a sábia marquesa. Kyle Evans nem sempre foi o melhor marido, mas foi ainda um pai maravilhoso para os seus filhos. Por isso a senhora ia fazer de tudo para que a marquesa não precisasse deste caixão por muito tempo, distraída dos seus tristes pensamentos. A senhora continuou sua busca por aquele cofre muito precioso visto de fora. Essa coisa parecia uma caixa comum que ninguém provavelmente pegaria, mas a heroína sabia que riqueza o cofre continha, já que o pai dela colecionava esses diamantes há muito tempo antes de entrar em coma. Kyle contou à filha sobre os fundos que ele havia escondido cuidadosamente. Só agora não percebeu que, mesmo então, a marquesa não contava com o apoio de Devon nesta vida. Lydia tinha todas as chances de administrar adequadamente a herança deixada por seu pai, e agora ela tinha que descobrir como remover secretamente todos esses diamantes da propriedade. Na manhã seguinte, Richard foi o primeiro a saber que o incêndio criminoso estava saindo com Lydia. Edith aceitou calmamente o fato de que perderia uma celebração importante que iria acontecer na capital. Ele entendeu que Lydia nunca teria comparecido a este evento porque o imperador a havia deixado sozinha, mas o menino não esperava que o governante de repente lhe pedisse para ser cuidadoso com a jovem. Byron nunca teria acreditado que uma garota pudesse machucar um cavaleiro como ele, mas Richard quis dizer que Lydia estava fora de si há muito tempo. Então não fazia sentido esperando algo de bom aos olhos dele. Devon era muito mais esperto que a filha do marquês, que conseguiu perder tudo rapidamente. Na verdade, o incêndio criminoso nem pensou em se apaixonar por uma garota que tinha apenas recentemente se tornou uma sacerdotisa. Richard pensava o contrário, pois era a primeira vez que via seu cavaleiro ajudar uma garota. Mas Edith rapidamente convenceu o imperador do contrário, já que ele acreditava que estava dizendo-lhe apenas a verdade, para que o governante ficasse feliz por ninguém, ainda olhar para a mulher que ele havia estragado. Ele não tinha ideia do quanto essas palavras irritaram o incêndio criminoso que gostava de Lydia. Se não fosse por seus anos de autocontrole de ferro, o menino com certeza teria começado uma briga com o governante naquele momento. Alguns dias depois,
depois, a heroína conheceu um incêndio criminoso que estava longe de estar nas melhores condições. Isso mais uma vez convenceu o cara de que a garota estava realmente sendo maltratada na propriedade. Mas a própria senhora teimosamente não via problemas em nada, já que ela havia chegado a esse estado nesta atitude, levantou ainda mais questões para Edith, que estava acostumada com os aristocratas cuidando dele. Mas por alguma razão, até Devin falou mais sobre Gisele e como eles precisavam aceitá-la. Sua família, a heroína não podia recusar o irmão, porque ele tinha o poder de cancelar sua partida desde que se tornou o chefe da família. Lydia sabia desde o início quanto sua vida era pior havia se tornado após a doença repentina da Marquesa de Evans. Mas ela não estava preparada para que seu irmão, de repente, se interessasse pelo conteúdo de sua bagagem de viagem. O cara não conseguia acreditar nisso. As roupas da garota podiam pesar tanto mesmo junto com a mala. Então, em apenas um momento, ele jogou tudo no chão para se certificar pessoalmente de que a senhorita não havia roubado nada. O incêndio criminoso mais confuso, porque ele não estava acostumado a ver roupas íntimas de nobres aristocratas, a heroína estava sempre preparada para a humilhação de Devin, mas desta vez ele acabou sendo muito cruel em... Na verdade, o cara pensou que a senhora poderia ter escondido algo entre suas roupas, mas ele não encontrou nada suspeito. O rosto vermelho de sua irmã o fez perceber que ele realmente havia ultrapassado os limites. Sua busca e questionamento ao filho da Marquesa não era do tipo que admitia facilmente sua culpa, então seu pedido de desculpas não foi sincero. Lydia teria dado muito pela oportunidade de ter uma conversa adequada com ela, irmão, mas ela teve que ir embora, por isso a garota preferiu deixar essa situação passar, só para que Devin não cancelasse a viagem dela. Na verdade, todo esse tempo Lydia estava apenas fingindo estar com raiva e ofendida por seu irmão mais velho, mas ela se esqueceu de contar ao incêndio criminoso sobre seu plano. Então, o cara acreditou na sinceridade dessas emoções. Ele ofereceu sua ajuda sem jeito, pois entendeu que seria difícil para a senhorita carregar essa mala. Mas a heroína nunca se desfaria de sua bagagem, porque a roupa íntima nela escondia um pequeno segredo. A questão toda era que a garota... Pessoalmente, passei várias noites costurando os diamantes. Então, se Devon tivesse olhado de perto, ele teria visto joias nas roupas de sua irmã. É por isso que Lydia estava de bom humor. Apesar do fato de ela, o irmão, tinha envergonhado um pouco, o seu comportamento desinibido, muito envergonhado incêndio criminoso, quem não estava preparado para isso, a senhora não tinha intenção de viver à altura da imagem modesta de uma sacerdotisa, embora ela havia assumido esse papel. Então ela calmamente envergonhou a amiga, e o cavaleiro gradualmente perdeu a compostura habitual. A única coisa que salvou Edith do constrangimento foi que a senhora mudou repentinamente de atitude. Assunto porque ela queria salvar seus amigos, mas ainda havia uma distância razoável até as pedreiras. Então o cara não esperava um reencontro rápido. Ele ainda ficou surpreso que a garota teimosamente o seguiu, embora fosse muito perigoso, mas o desejo de salvar seus amigos era tão forte que Lydia não duvidou nem por um segundo de sua decisão. Byron, Nella e Mary haviam feito tanto por ela em suas vidas passadas que eles mereciam coisa melhor. Então a senhora esperou impacientemente que a carruagem finalmente a levasse ao lugar certo depois de alguns dias de viagem. O incêndio criminoso encontrou seus cavaleiros e galantemente os apresentou à garota. Lydia estava feliz porque agora sua jornada prometia se tornar ainda mais confiável e gratificante. Cedric Raymond geralmente mostrava o máximo de boa índole para com a senhora, já que ele respeitava os aristocratas. Heroína lembrou de sua vida passada que esse cara era confiável para qualquer segredo. Sua boa atitude deixou a noite tão feliz que ele imediatamente começou a se gabar para seus amigos. Mas Randall não até sorrir para a garota. Embora o resto dos assistentes estivessem felizes em vê-la nesse cara, a senhora imediatamente reconheceu o mesmo homem atrevido que havia falado tão rudemente com ela alguns dias atrás. Mas ela esperava que o clima geral da equipe ainda permanecesse agradável. Mas isso não aconteceu porque Randall arruinou completamente a vida da filha da Marquesa. Não importa o que a garota fizesse. O cavaleiro era constantemente rude com ela, como se guardasse um profundo rancor há muito tempo. No final, até mesmo o incêndio criminoso percebeu que seu subordinado estava se comportando de maneira extremamente estranha durante todo o período. Tempo na estrada. Mas Randall não sentiu nenhum remorso e continuou a ofender a jovem. A heroína nunca encontrou uma resposta para a pergunta de por que esse cavaleiro se permitia ofender constantemente seu único Cedrico. Parou a tempo. O cara que estava sendo tão insolente porque não foi punido. Edith não tinha ideia do porquê o cara estava se comportando tão estranho com a senhora, e Lydia não pôde ajudar a amiga a explicar a situação, já que tudo permaneceu um mistério para ela também. Mas a garota estava interessada no fato de que o cara, por algum motivo, prestou atenção a esse assistente mais de uma vez, que a heroína tinha a sensação
de que Randall estava deliberadamente entre ela e o incêndio criminoso, isso só poderia significar que cada pequena coisa relacionada ao mestre era importante para o cavaleiro. É bem possível que o cara já havia afastado do incêndio criminoso meninas que queriam confessar seu amor por ele. Byron não perdeu o olhar curioso da filha da marquesa, que havia conseguido desenhar várias conclusões. O cara não desejava ouvir mais fofocas sobre si mesmo que estivessem longe da realidade. Mas a senhora ainda perguntou se havia uma conexão mais profunda entre o incêndio criminoso e Randall, mesmo o mero sugestão desta Edith enfurecida que odiava esse tipo de relacionamento. Então a senhorita teve que admitir sua derrota. Embora isso não a ajudasse a encontrar respostas para as perguntas, foi apenas naquela noite no hotel que Lydia conseguiu se aproximar um pouco mais da verdade Cedric, que sempre foi conhecido por sua tagarelice e capacidade de ajudar, por acaso a ajudou nisso. Até o final, a heroína se recusou a acreditar que Randall tinha motivos para se comportar dessa maneira, mas seu amigo sabia toda a verdade sobre o cara que havia sofrido muito ao longo de sua vida. Ele disse à garota que muitos dos incêndios criminosos assistentes receberam o título de cavaleiro do próprio imperador. Foi nesse momento que Cedrico adquiriu o sobrenome Raymond, que se tornou o início de sua família nobre. Mas Randall era um plebeu, então ele não recebeu um sobrenome. Só agora a senhora percebeu que aquele cara atrevido estava simplesmente escondendo sua dor e ressentimento por trás do despeito. Mas a história de Cedrico não terminou aí, porque ele se lembrou de como o primeiro encontro de Lydia com Randall foi que a garota então declarou que cavaleiros sem sobrenome não tinham o direito de acompanhá-la. A filha da marquesa não tinha ideia disso. Uma vez ela pronunciou palavras tão cruéis que se lembrou de que no passado ela havia sido uma aristocrata cruel e mimada que muitas vezes ofendia os outros. É por isso que Lady Evans poderia muito bem ter dito algo como que desde que ela renasceu, não muito tempo atrás, a heroína nunca percebeu o quão arrogante ela era antes, mas no final ela ofendeu o cavaleiro honesto e nem percebeu que ela fez isso algo errado. Naquele momento, passou pela mente de Lydia o pensamento de que ela havia renascido para corrigir todos os erros de seu passado. A garota entendeu o quão difícil era a tarefa que ela havia proposto. Ela mesma era, mas não poderia agir de maneira diferente se não fosse por Cedric. A senhora não saberia por muito tempo por que Randall a tratou tão mal desde o momento em que se conheceram, e agora ela estava ansiosa para pedir perdão ao cara que ela havia ofendido acidentalmente no passado. Mas a senhora não teve tempo de fazer isso porque se deparou com um incêndio criminoso nervoso no corredor. Descobriu-se que o cara, naquele exato momento, decidiu ir para a pedreira, já que era noite escura. Lydia queria salvar seus amigos de sua vida passada há tanto tempo que não se atreveu a adiar essa oportunidade. Enquanto isso, nas pedreiras, Marie finalmente se cansou do trabalho constante e árduo dos prisioneiros. Nela fez o possível para apoiar a menina que carregava uma criança debaixo do coração, mas a ruiva, a senhora entendeu que não deveria confiar muito em sua boa amiga. Ela tentou ser forte apesar das circunstâncias difíceis em que se encontravam. Porém, à noite, Marie era assombrada por pensamentos que seu bebê poderia nascer com a saúde debilitada. Se a menina tivesse essa oportunidade, ela faria de tudo para viver em boas condições. E naquele momento, Lydia veio ao acampamento pegar o vermelho garota de cabelos, que sempre a apoiou devido ao cansaço e à vontade de dormir. Marie não percebeu imediatamente que estava sendo acordada por um rosto feminino desconhecido. A surpresa genuína se refletiu no rosto da menina Cara, porque normalmente ninguém prestava atenção nela. O coração de Lydia bateu de alegria ao ver a amiga ainda não ter conseguido pegar a doença, e Marie animou-se ao ver o pão que a filha de Marcus de Evans generosamente compartilhou com ela, que eles não poderiam ficar no acampamento por muito tempo. Então a heroína imediatamente contou sobre a fuga que havia planejado. O rosto de Lydia brilhou com felicidade, porque ela finalmente poderia dar liberdade à amiga. Mesmo o fato de Marie não se lembrar dela devido à reencarnação, não perturbou nem um pouco a garota feliz que a ruiva queria escapar da pedreira por tanto tempo que ela não discutiu. Mas no caminho ainda se lembrou dos amigos que gostaria de levar com ela. Porém, isso não foi necessário porque o incêndio criminoso já havia ocorrido e encontrou Byron e Nella, que ele procurava há tanto tempo. Tudo funcionou perfeitamente, pois Edith escolheu um bom momento para a fuga noturna. O cara sempre teve boas habilidades organizacionais, e agora eles o ajudaram tão logo toda a empresa se reuniu e a alegria tomou conta das pessoas que conseguiram reunir. Lydia teve até medo de pensar em como ela teria salvado seus amigos, se não fosse pela ajuda do incêndio criminoso, mas tudo não poderia continuar indo tão bem. Então uma pessoa finalmente notou os fugitivos, mas a heroína tinha certeza absoluta de que todos os guardas estariam agora do outro lado das pedreiras, mas da
direção das pedreiras, um guarda com uma lanterna brilhante se aproximava do grupo. Descobriu-se que era um homem idoso, cujo rosto poderia atrair qualquer um com sua gentileza. Lydia foi a primeira a reconhecer o avô Robert, que muitas vezes a ajudou secretamente em sua vida passada. Todos os prisioneiros se sentiram aliviados por este homem não trair nenhum deles. A senhora ficou tão feliz em conhecer seu avô que ela esqueceu que ele a estava vendo pela primeira vez na vida. O homem estava infeliz, porque alguns dos prisioneiros não só não dormiam, mas também faziam barulho. Ele imediatamente adivinhou que essas pessoas estavam planejando uma fuga das terríveis pedreiras, mas Robert não tinha intenção de impedir seus amigos, pois sempre sentiu pena desses bons prisioneiros. Com o que ele se importava, a maioria foi Marie, que se envolveu com uma pessoa má nesta área. A heroína não conseguiu deixar seu avô sozinho quando todos estavam planejando uma fuga, então ela foi a primeira a sugerir que ele foi com eles deixando as terríveis pedreiras. Apenas o incêndio criminoso ficou indignado com essa ideia, já que isso não fazia parte de seus planos. No entanto, Lydia Edith não era uma autoridade, então ela continuou a perseguir em sua própria linhagem. A garota estava confiante de que a presença de Robert ajudaria muito seu grupo no futuro. Por isso, a heroína tentou não perder a oportunidade e levar seu avô com ela, além de todos os outros estarem felizes, porque o guarda teve a chance de se juntar a eles. Na verdade, no fundo, Robert queria escapar há muito tempo, mas ele não poderia fazer isso sozinho. Então toda a empresa cresceu com uma pessoa, e a senhora levou todos os seus amigos com ela. Ela sentiu o olhar furioso do incêndio criminoso sobre ela. Ele estava com raiva por causa da desobediência da garota. Então, por algum tempo, a senhorita evitou deliberadamente se comunicar com o cara que ela tinha enfurecido. Mas logo o incêndio criminoso mudou sua raiva para a misericórdia. Já que todos os seus entes queridos estavam completamente bem, a heroína ficou muito feliz com o fato de que um de seus planos finalmente chegou ao fim. Conclusão bem-sucedida. Então ela se concentrou na dor nas costas por andar a cavalo por tanto tempo que a garota não viu nada de errado com suas queixas. Mas o incêndio criminoso tinha uma opinião completamente diferente de que o cara era ficando cada vez mais confusa pelo fato de Lydia não se comportar como uma sacerdotisa. Embora aceitasse seu status em essência, a heroína não mudou em nada porque prometeu dedicar-se ela mesma aos deuses. Ela gostava de discutir com Edith sobre quem ela conhecia um pouco mais do que todos os outros no grupo, mas de vez em quando essas disputas levavam ao constrangimento, já que a senhora não conhecia os limites de suas palavras. E então chegou outro momento em que um rubor cobriu as bochechas de Arson, fazendo com que ele se afastasse. Até mesmo Lydia se sentiu estranha depois de permitir que sua amiga a chamasse pelo primeiro nome. Então ela rapidamente mudou de assunto para falar sobre as minas que estavam localizadas na fronteira, embora estes fossem territórios dele. O próprio Edith não prestou atenção às pedreiras vazias. O que o incomodava era que a filha de Marcos novamente se referiu à sua reencarnação, o que lhe deu informações. Os assistentes do cavalheiro coletaram todos os materiais sobre esta senhora, mas não conseguiram encontrar nada de estranho. Então, o incêndio criminoso não encontrou uma resposta para a pergunta de como Lydia conhecia todas essas pessoas da pedreira. A única opção que restou foi aquela sobre a reencarnação, que Evans nunca se cansou de nos lembrar. Mas até agora, Byron não estava pronto para acreditar em algo tão impossível e estranho, enquanto Lydia pensava calmamente em como aquelas minas na fronteira a ajudariam a ficar rica. Incêndio criminoso que percebeu que a garota odiava todo o império. A heroína realmente não queria ficar perto de pessoas que só lhe causavam dor, portanto ela não negou o fato de que seria capaz de viver muito mais pacificamente na fronteira. Arsene não encontrou palavras para apoiar a menina, mas a cobriu confortavelmente com o capuz quando toda a companhia chegou ao hotel. Comida quente e mesa posta já estavam esperando por eles. Só agora nela cedeu às emoções que vinha tentando manter dentro de si. Todo esse tempo, ela estava feliz que o jovem mestre tivesse crescido tanto e estava capaz de se tornar uma boa pessoa. Byron também ficou feliz com o reencontro porque eles nem podiam sonhar com isso. A heroína assistia às conversas do lado de fora, e um calor agradável se espalhava dentro dela. Apenas Marie tinha dúvidas sobre por que ela também foi ajudada a escapar da pedreira. Essa pergunta deixou a heroína perplexa, que não conseguia contar toda. A verdade aos amigos que ela gostaria de esconder deles, o fato de que ela mesma já sofreu nas duras pedreiras. Portanto, Lydia apenas relatou que devia sua vida a todos.
Mesmo Robert não ficou sem gratidão. Embora não conseguisse se lembrar onde conheceu a senhora, o que mais irritou o vovô foi que Lydia precisava de sua ajuda nas minas. O homem esperava que sua história de "o trabalho nas pedreiras" acabaria, mas não era assim. É claro que ninguém iria mais forçar as pessoas a trabalhar por causa de alguma ofensa. Então, uma atmosfera agradável surgiu rapidamente à mesa, e a senhora sorriu sinceramente para seus amigos. Então ela não percebeu imediatamente que Randall havia saído repentinamente do Tea Party geral e saído durante todo esse tempo. A senhorita não teve tempo de explicar ela mesma para o cavaleiro. Então ela correu atrás dele. Como em tempos anteriores, o cavaleiro permaneceu tão rude com a garota, que era de um status mais elevado, ele mesmo entendeu que merecia punição, mas ele poderia não se livrar do ressentimento e da humilhação. Mas Lydia não tinha a intenção de machucar verbalmente o cara por quem ela sentia ainda mais simpatia. Randall nunca teria pensado que essa garota veio até ele para peça desculpas. Pareceu-lhe que seu comportamento só provocou ódio dentro do jovem aristocrata. O cara nem pensou que Cedrico contaria a Lydia sobre o incidente que aconteceu entre eles. O Heroína ainda se culpava por não ter conseguido corrigir seu comportamento arrogante. Antes, ela não esperava que seu pedido de desculpas mudasse nada, mas ela não queria deixar nada por dizer. A garota estava surpreso que Randall de repente parou de se comunicar com ela durante essa conversa. Era importante para o cara saber por que a senhora não precisava de seu perdão, embora ela falasse. Sinceramente, a questão toda é que Lydia nunca mais teve a intenção de ser atrevida e calculista em sua vida. Foi exatamente isso que a senhora tentou transmitir ao cavaleiro, e ela conseguiu chegar ao seu coração. O menino sempre gostou de seu título, e por isso tentou se comportar de acordo. Desta vez a heroína teve sorte, e seu conflito foi facilmente resolvido com o bondoso Randall de agora em diante. O cavaleiro não tinha perguntas para Lydia, e não tinha a intenção de ofendê-la. Qualquer constrangimento maior dominou o cara que sempre valorizou o reconhecimento dos outros. Por isso, aceitou o pedido de desculpas do aristocrata, mesmo tendo machucado ele diante de Arsène, que tinha medo de uma briga entre os dois conhecidos. Acompanhou secretamente toda essa conversa. Edith tinha certeza que Lydia não iria conseguir resolver este conflito sem brigas antes. Então ele estava pronto para separar de sua ajuda a garota que atacou o pobre rapaz. Mas depois de conhecer a filha da marquesa, muito começou a mudar na vida do herdeiro da família Byron. Desde o início, ele ficou impressionado com o fato de que a senhora, de alguma forma, sabia sua verdadeira identidade e permaneceu em silêncio. Lydia estava tão ansiosa para chegar às pedreiras, embora ela não pudesse ouvir sobre as identidades dos prisioneiros, e seu sorriso brilhante não combinasse, tanto com os aristocratas arrogantes que eles foram contidos durante todo esse tempo. Pequenas coisas capturaram o coração de Arson, embora antes ele não prestasse atenção nas garotas. No final, o cara teve que admitir o fato de que Lydia realmente mudou muito durante esse tempo, e ela não está mais parecia aquele aristocrata atrevido que acreditava que todos lhe deviam alguma coisa por causa de todos esses pensamentos naquela noite. O incêndio criminoso teve um sonho estranho sobre algum tipo de festa com amigos. A marquesa da filha de Evans foi uma das figuras principais do evento, e sorriu feliz. Foi ela quem puxou Edith junto com ela que, como sempre, tentou se afastar. E naquele momento, o coração do incêndio criminoso começou a bater. Bateu de alegria ao pensar que poderia dançar com a senhora. O despertar do rapaz foi emocionante depois de tudo que ele acidentalmente viu em seu sonho por muito tempo. Edith não conseguia comparecer seus sentidos tentando se livrar dessa estranha obsessão. Ele não esperava que não fosse o único que teve dificuldade para dormir naquela noite, depois de uma longa aventura. Byron e Nella também acordaram cedo pela manhã, embora não tivessem tido tempo de recuperar totalmente as forças, vendo seus rostos felizes. Incêndio criminoso sentiu como se nunca tivesse acordado do sono crescendo. O menino sonhou muitas vezes em ser conseguindo conversar assim com calma com seus entes queridos. Só agora percebeu que nunca havia agradecido a Lydia pela ajuda dela em encontrar seus parentes. E naquele exato momento, a senhora apareceu ao lado do incêndio criminoso como se ela fosse um raio de sol que tivesse sido lembrado. A heroína não conseguia dormir por muito tempo em seu novo lugar. Então ela agora estava letárgica e distraída desta forma. Ela novamente lembrou Edith do coelhinho fofo de pelo rosa que morava na fronteira, é claro. A garota notou o olhar atento da amiga que não disse nada para ela. O cara ficou envergonhado com seus pensamentos porque todo esse tempo ele estava tentando manter distância, mas não pôde deixar de agradecer a Lydia pela ajuda, já que ele precisava tanto que a heroína não esperava ouvir algo assim do incêndio criminoso, que era famoso por seu rigor.
Mas desta vez, Edith lhe pareceu uma pessoa incrivelmente doce e gentil, o que surpreendeu a senhorita. Ela imediatamente corou de vergonha por não saber como aceitar elogios com dignidade. A senhora teria preferido que o incêndio criminoso continuasse a resmungar contra ela, em vez de se tornar suave. Por isso foi difícil para a heroína conter suas emoções, porque ela mesma usou os poderes de Edith. Mas os caras ainda acreditavam que haviam prestado bons serviços um ao outro, que deveriam ser apreciados nesta situação. A melhor coisa que Lydia poderia inventar era fugir para se preparar para a viagem. O incêndio criminoso não impediu a garota. Embora ele ainda não entendesse se ela aceitava sua gratidão, ele não teve tempo de perguntar mais nada, porque a heroína demonstrou uma velocidade de corrida milagrosa. Só assim a garota se salvou do constrangimento que de repente tomou conta de sua senhorita. Teve dificuldade em manter a compostura quando chegou a ser agradecida por seus serviços devido aos preparativos apressados. Toda a companhia logo partiu para a estrada. Novamente, os ex-prisioneiros tentaram se comportar com calma, enquanto tinham que passar incêndio criminoso. De segurança colocou Milan como cocheiro, porque o menino era um bom negociador. O cavaleiro aceitava calmamente qualquer posição, se isso não manchasse sua honra de alguma forma. A heroína tinha algo a oferecer à amiga dela, para que pudessem passar pelo posto de controle sem problemas. Então a garota compartilhou as moedas com ele, porque o sucesso da viagem era importante para ela. Mas nem tudo era tão simples, porque junto com o dinheiro, a senhora entregou o botão de ouro da família Evans. Ela tinha certeza que Richard não sabia nada sobre as pedreiras, então ela tentou chamar a atenção dele. Lydia não queria pensar nisso, o fato de que foi Devin quem a enviou para as minas em sua vida passada, mas não havia outras opções, então a senhora planejou se comportar com muito mais cuidado. Enquanto isso, na propriedade de Evans, o filho mais velho de Marquise estava enlouquecendo de raiva que o consumia por dentro. Ele fez o possível para esconder o fato de que Lydia havia se tornado uma sacerdotisa, e Richard espalhou os rumores de que isso não deveria acontecer. A vantagem de Devin, que ainda esperava o casamento de sua irmã com o rico incêndio criminoso, é por isso que o menino ficou tão bravo quando o imperador jogou todos os seus esforços pelo ralo. Ele não era o tipo de pessoa a deixar assim, então chamou uma assistente para fazer um pedido. Devin precisava urgentemente conhecer Gisele, e só um servo poderia entregar o convite para ela. Então, algumas horas depois, a esposa do imperador visitou a propriedade da família Evans. A garota não viu nada de errado com os rumores sobre Lydia que rapidamente se espalharam por todo o império, mas o cara tinha uma opinião diferente, pois queria um futuro rico e influente para si mesmo. É por isso que ele precisava do apoio de Gisele, que queria se tornar parte da família Evans. Mas Devin não esperava que a garota de repente começasse a falar sobre seu vida pessoal que permaneceu vazia. A esposa do imperador não conseguia entender por que Devin não tentou encontrar um ente querido. Evans imediatamente adivinhou que por trás das belas palavras da senhora estava escondida uma tentativa de se intrometer nos negócios de outras pessoas. Ele tinha idade suficiente para decidir por si mesmo se deveria ficar com alguém ou não. Devin tornou-se bom em identificar pessoas que queriam algo dele por causa de seu status. Então o cara começou a descobrir com maestria a verdade que Gisele escondeu desesperadamente. E a garota fez uma oferta para Evans como segundo filho se ele fosse um menino. A oferta era boa demais para Devin, que poderia não se casar, enquanto a heroína e sua companhia quase alcançaram os domínios de seu pai, onde ele próprio estava localizado. A garota mal conseguia ficar de pé depois de tal longa jornada, mas ela tentou se manter firme. Suas forças ainda falharam, mas no momento certo, Randall pegou o jovem aristocrata a tempo. Após a conversa, o cara ficou suave e reservado e sempre ajudava a senhora na hora certa. Então a vida da Lydia ficou muito mais fácil, já que todas as discussões da noite finalmente acabaram. A única coisa que dificultou as coisas para a senhora foi as constantes dores musculares. Então ela precisava descansar. Então a heroína até pensou em continuar sua jornada em uma carruagem. Arsene, que estava observando a garota de lado, se pegou pensando que ele gostaria de pegá-la pessoalmente. O cara não conseguia entender por que ele tinha tantos desejos pela senhora, mas toda a sua consciência estava cheia de preocupações sobre Lydia, que estava tentando olhar bom. Ele entendeu que a senhora provavelmente estava muito cansada, embora ela continuasse sorrindo para todos ao seu redor. Seu comportamento não escapou a Cedrico, que não conseguia ficar em silêncio perto do jovem mestre. O cara avisou honestamente que era impossível seguir secretamente garotas assim. É claro que o incêndio criminoso começou a negar isso. Embora ele fosse realmente culpado de vigilância, o objetivo do cavaleiro era apenas envergonhou o mestre. Então ele rapidamente o deixou sozinho, e naquele exato momento, Lydia se virou para Edith, nem desconfiando de seus pensamentos. Arsene nem teve tempo de se arrumar, e
seu rosto vermelho traiu seu constrangimento. A heroína queria dar uma olhada ao redor antes de partir. Novamente, a senhora precisava de ajuda em um assunto difícil que poderia salvar seu pai. Ela já aprendeu no campo de trabalhos forçados em sua vida passada como ajudar a marquesa que estava inconsciente, e para isso, a menina só precisava vasculhar os campos de flores no caminho para o pai. Apenas com a ajuda deles, foi a heroína capaz de ajudar Carl Evans, que estava doente há muito tempo. O segredo era que uma simples decocção de dentes de leão amarelos ajudou na doença do meu pai. Lydia ficou feliz por ela. O conhecimento de sua vida passada foi útil tão rapidamente até o final do incêndio criminoso. Não acreditava que a senhora pudesse realmente ajudar seu pai apenas com chá, mas o aristocrata agiu assim com certeza que ele não tinha perguntas para ela. Se não fosse pelas informações do passado, a garota nunca teria descoberto como resolver tudo. E agora ela deu chá ao Marquês com cuidado na esperança de que ele logo abrisse os olhos e o tão esperado milagre finalmente acontecesse. Quando Carl voltou a si depois de muito tempo, quando viu seu pai saudável, a heroína não conseguia conter suas emoções ao sentir muita falta dele. Ela se jogou nos braços da marquesa, esquecendo completamente que ele ainda estava fisicamente fraco. Lydia não teria sobrevivido se não tivesse tentado usar seu sucesso a seu favor. Então ela imediatamente começou a chorar ainda mais, alto, para que Carl suspeitasse que algo estava errado com seus negócios. Só depois disso, a senhora confessou que Richard havia quebrado fora de seu noivado com ela por Gisele. É claro que a senhorita sabia que Carl não seria capaz de ignorar essa informação. É por isso que ela fingiu com entusiasmo estar com o coração partido pelo ex-marido e infidelidade. O Marquês claramente não esperava que Richard fizesse isso com sua filha, pois o considerava um cara legal. O que mais o interessava era o que Devin, como irmão mais velho de Lydia, faria nesta situação, e a heroína relatou com alegria que o rapaz só apoiou a decisão dela de se divorciar, mas a marquesa nem sabia de tudo isso, já que ele estava inconsciente por motivo de doença. O mais assustador é que nem mesmo o mordomo da marquesa estava ciente de todos esses detalhes. Foi assim que Lydia ganhou facilmente a ira do pai, que não gostava quando as coisas eram feitas sem o seu conhecimento. Ela tentou convencer o homem de que era necessário esconder seu conhecimento dos outros por enquanto, mas tudo isso foi apenas para incriminar ainda mais o irmão que comprou o caixão para seu pai. Esta notícia atingiu mais duramente a marquesa, pois ele confiou em seu filho para governar durante toda a sua vida, e agora ele percebeu que cometeu um grande erro ao não dar o poder também à sua filha. Recuperou o juízo e tantas notícias desagradáveis já haviam caído sobre ele. Era precisamente esse estado de coisas que Lydia buscava em seu pai, embora lhe desejasse uma rápida recuperação, mas a menina não conseguia lidar sozinha com os agressores, então recorreu à ajuda da marquesa. Ela sabia o quanto seu pai amava seu filho todo esse tempo, já que ele era seu único herdeiro. Mas agora tudo isso, a informação certamente causará uma briga entre Carl e Devin, que fará o jogo de Lydia, enquanto a marquesa recuperava o juízo. A heroína não perdeu tempo e descansou com a simpática Marie. Em uma dessas caminhadas, eles acidentalmente conheceram um incêndio criminoso, e Cedric, que estavam fora a negócios. O cavaleiro foi o primeiro a notar as garotas, pois sempre gostou de conversar entre as tarefas que estava realizando surpresas com a rapidez com que as duas senhoras se tornaram amigas em tal situação. Lydia e Marie até criaram seu próprio clube enquanto faziam compras. Organização para aqueles que também tiveram muito azar no amor e não queriam se apaixonar por algum motivo incêndio criminoso. Foi desagradável saber que Lydia havia realmente observado pessoalmente um voto de celibato. O cara acreditou que a garota poderia facilmente encontrar um bom cavalheiro para si. Mais uma vez a heroína notou o olhar atento de Edith, que não lhe dizia nada naquele momento incêndio criminoso. Pensou que a senhora deveria simplesmente mudar seus gostos para que ele não estivesse preparado, para que Lydia o abordasse pessoalmente, em meio a pensamentos tão confusos. A única coisa que salvou o cara foi que eles tiveram que ir para a marquise juntos em alguns minutos. Arsênia aproveitou a oportunidade para confessar sua admiração pela senhora. A própria heroína ficou encantada, porque sua receita de dente de leão funcionou com seu pai. Ela estava pronta para conquistas ainda maiores, depois de tudo ter funcionado tão bem, mas a senhora ainda estava preocupada com a questão de saber se o incêndio criminoso agora acreditava em seu recente renascimento. E agora o cara declarou corajosamente que se ele não acreditasse não teria ajudado a menina em nada, embora inicialmente não pretendesse confiar nela. Muitos fatores apontavam para a reencarnação de qualquer forma. A senhora ficou feliz.
por ela ter conseguido o reconhecimento de um aristocrata tão teimoso. Mesmo quando se aproximaram do escritório da marquesa, ambos ouviram a voz furiosamente indignada do governante dos Evans. Família Lydia olhou para dentro com cautela, preocupada que ela também pudesse experimentar algumas das emoções de seu pai. Mas descobriu-se que o homem só estava com raiva de seu filho porque comprou para ele não apenas um caixão, mas também um monumento com uma inscrição. O que mais incomodou Carl foi o comportamento de Gisele, a quem ele aceitou como sua própria filha. Até o leal mordomo estava insatisfeito com o comportamento do garota, que descaradamente tomou o lugar de Lydia. A heroína entendeu as emoções da marquesa, mas ela não gostaria que a raiva dele fosse dirigida apenas a Gisele. Então ela lembrou ao pai que a senhora não iria conseguir sem o apoio de Richard e Devon este LED, para o desejo ainda mais forte do homem de resolver todos os problemas o mais rápido possível. A heroína não esperava que seu pai fosse para a propriedade de Devon tão cedo para puni-lo. Ela ainda temia que a marquesa, que havia se recuperado recentemente, voltasse a ter problemas de saúde. Mas Carl não era o tipo de pessoa que estava disposto a ficar parado. Enquanto as coisas aconteciam pelas costas dele, a heroína não teve escolha, a não ser apoiar o pai, que estava ansioso para lutar. A marquesa ficou encantada com o quão sábia e gentil sua filha havia crescido, sem a supervisão dele. Ele encheu a menina de elogios. Embora ela soubesse que não fazia tudo só pelo pai, mas esse encontro correu tão bem que a senhora quase não teve problemas com Richard e Devon. Quando o encontro com seu pai terminou, ela finalmente se convenceu de que ele resolveria tudo. Bem, a senhora lembrou que no passado, Carl só havia ajudado Richard porque ele queria casar a filha com ele, e no final, o cara trocou Lydia por Gisele. O que o chefe recuperado da família Evans nunca teria aprovado por isso. A heroína poderia permitir-se pensar e agir relaxadamente em um futuro próximo, olhando para uma pessoa tão feliz. O próprio Lydia Arson parecia ficar mais feliz, mas estava atormentado pela questão do que a garota planejava fazer em seguida, uma vez que todas as questões foram resolvidas. A heroína não esperava que o cara quisesse que ela ficasse com ele nesta propriedade. Ela nunca havia considerado a opinião dele antes, e por acaso ela estava seguindo o mesmo caminho. O incêndio criminoso percebeu tarde. Demais, o quão estranha sua pergunta soava à luz das circunstâncias recentes. Não foi surpreendente que Lydia pensasse que Edith estava preocupada com seu segredo, que ela sabia que o aristocrata não tinha resposta para todas essas suspeitas, porque ele havia caído em uma armadilha. Descobriu-se que a heroína queria ir para o território do incêndio criminoso, embora ela não o fizesse. Pretendo morar em sua propriedade pela primeira vez, a senhora decidiu aproveitar seu status de sacerdotisa, já que também havia um templo na fronteira era do falador Cedrico que sentia falta. Aprendeu todos os detalhes. Então ela teve a ideia de morar naquele lugar. Arsen não podia permitir que a garota fizesse algo assim, já que aquele templo estava vazio há muitos anos, mas isso não permitiu. Assustar a heroína, que não queria causar problemas a Edith, o incêndio criminoso tinha certeza de que a garota continuava tão frívola porque não sabia de todo o perigo. Porém, no dia seguinte, Lydia estava pronta para embarcar em outra viagem. Mas desta vez, Edith pediu à senhora que fosse na carruagem para que nada acontecesse com ela no caminho. A heroína estava tão exausta das viagens anteriores que ela nem sequer discutiu com o aristocrata. Embora não conseguisse entender o que havia de tão perigoso em uma viagem comum à fronteira, a senhorita já tinha ouvido falar mais de uma vez sobre os monstros que viviam bem no caminho para os bens do jovem incêndio criminoso. Esses monstros famintos atacavam, periodicamente, aqueles que tentavam passar por seus domínios. A senhora lembrou que desde os tempos antigos, muitos cavaleiros protegiam as pessoas dos ataques de monstros, mas ela não acreditava que iria realmente tropeçar em uma dessas criaturas porque elas estavam longe. Então a jornada prometia ser calmo e relaxante para a garota sentada na carruagem, mas o destino decretou o contrário. Assim que toda a carruagem tremeu violentamente, gritos foram ouvidos do lado de fora da carruagem anunciando o aparecimento de um monstro terrível. Justamente quando Lydia queria descansar, a vida lhe deu outra. Surpresa desagradável, a colisão com o monstro quase fez a carruagem capotar e as meninas acabaram no chão. A heroína mal conseguiu ajudar nela a sair da carruagem, que não podia mais fornecer proteção para eles. Mas cuidar da mulher não funcionou a favor da senhora porque ela acabou atraindo a atenção de um monstro terrível. Assim que Lydia percebeu a ameaça que se aproximava, todo o seu corpo congelou de medo insano nesta situação. A senhorita não teria sido capaz de evitar de qualquer forma. Embora mais do que tudo no mundo ela não quisesse morrer, mas a filha da marquesa teve sorte, e Arsene veio em seu socorro a tempo de evitar a sua morte. Lágrimas de gratidão jorraram dos olhos da senhora. Apesar do fato de todo o seu rosto estar manchado com o sangue do monstro, o monstro ainda não havia sido tratado. Então Edith não teve tempo de ajudar Lydia a escapar. Embora ela estivesse muito assustada, a heroína assistiu
assistiu à batalha confiante do jovem aristocrata até o fim, só agora ela percebeu que não foi à toa que ele foi chamado de o melhor espadachim do Império, porque o cara não teve medo, graças às ações habilidosas de incêndio criminoso e sua assistência, ninguém do grupo de amigos se machucou. A pior atingida foi Lydia, que ficou coberta de sangue da cabeça aos pés do enorme monstro, mas a menina nem pensou em ficar triste porque em breve poderia lavar a roupa no rio. Foi exatamente isso que a menina fez algumas horas depois, quando todo o grupo tinha lidado com o monstro. Marie juntou-se à filha da marquesa porque queria ajudá-la a vestir e lavar roupa. Descobriu-se que não só as meninas vinham ao rio desde este lugar, foi o único limpo. Os cavaleiros também decidiram se limpar do sangue que generosamente os espirrou da cabeça aos pés. Só Marie se atreveu a acenar para os meninos, apesar de eles estarem quase nua. Mas Lydia ficou constrangida com tais circunstâncias, porque não estava acostumada a trocar de roupa em companhia. Mas a ruiva rapidamente convenceu a heroína a pelo menos tirar um pouco. Olhe os belos músculos do cavaleiro. A filha da marquesa resistiu até o fim a essa decisão, mas algo a fez mudar de ideia. A questão toda era que a garota estava interessada no incêndio criminoso, corpo bombado que também estava se lavando. A senhora não tinha ideia de que o cara era tão bem construído, porque não estava claro o que ele estava vestindo. Isso fez Lydia congelar no lugar de curiosidade, como ela estava capturada por um corpo estranho. Por mais que a heroína tentasse, ela não conseguia desviar o olhar curioso do incêndio criminoso. Marie não perdeu a oportunidade de rir da amiga que cedeu aos seus sentimentos no final. Todas as tentativas da heroína de recuperar o juízo finalmente desmoronaram antes de tal persuasão. Surpreendentemente, a garota rapidamente se resignou ao fato de que estaria assistindo um lindo rapazes encantados por Lydia ter aceitado sua ideia. Marie começou a descobrir quem era o mais legal de fora. Pode ter parecido que os cavaleiros não ouviram a conversa dos dois aristocratas por perto, mas na verdade eles apuraram os ouvidos porque também queriam saber a verdade sobre si mesmos. Os caras sempre ficavam felizes em ouvir sobre suas façanhas e belos corpos depois de seus esforços para que cada um deles começasse a posar para as mulheres apenas para que elas o escolhessem como o melhor. Só que o incêndio criminoso não quis participar desta competição por considerá-la algo estúpido, mas no fundo ele também queria saber se Lydia o escolheria nessa discussão. Então Edith, não menos que todos os demais, esforçou sua atenção querendo ouvir a resposta da garota, enquanto a heroína nem suspeitar que a escolha dela foi tão importante para todos os rapazes, que no final as meninas concordaram que o corpo de Cedrico parecia melhor do que o dos outros cavaleiros. E aconteceu que nenhum dos rapazes que ouviu atentamente esperava esta escolha, apenas Raymond sorriu de felicidade, pois sempre trabalhou duro para seu corpo. Mas os outros cavaleiros ficaram perplexos porque não se consideravam muito pior do que Cedrico. Esta pequena disputa fez com que muitos cavaleiros sentissem competição. A coisa mais dolorosa de ouvir esta verdade foi para Arsene, que esperava um resultado diferente ao qual não conseguia explicar ele mesmo porque a senhora estava olhando tão atentamente para seu corpo. Então Edith se consolou apenas com o pensamento de que atrair a atenção de alguém e fazê-lo se apaixonar eram duas coisas diferentes. Como resultado, o próprio jovem não percebeu como mais uma vez começou a pensar em seu relacionamento com Lydia. O comandante foi salvo de tais pensamentos por um alegre Cedrico, cujo humor de repente melhorou depois de ouvir o que tinha ouvido. Mas descobriu-se que Raymond só piorou a situação ao falar sobre seu belo corpo novamente. Mas já era difícil para o incêndio criminoso admitir o derrota que veio tão rapidamente para ele. Na verdade, Cedric não estava tentando ofender ninguém com sua ostentação, ele estava apenas feliz com seu sucesso. Mas por alguma razão, quando se tratava de Lydia, Edith não conseguia mais manter a calma anterior, mas ele teve que fingir que estava tudo bem para proteger o acampamento temporário dos monstros quando todo o negócio terminasse. O cara finalmente visitou Nella, que sofreu na comoção. Ele estava muito preocupado com a mulher que não estava mais com a saúde, melhor devido à idade. Mas o incêndio criminoso não esperava que a própria Nella estivesse muito mais preocupada com Lydia, que estava ao lado dela. Ela mesma mal se recuperou depois de cair na carruagem, algo que ela não estava nada preparada para. A mulher lembrou para sempre como a filha da marquesa a abraçou, tentando protegê-la do monstro. O sentimento de gratidão por essa garota assombrava cada vez mais Edith, por mais que ele negasse. Mas o sorriso de Lydia cativou o cara, e seu caráter gentil parecia ideal. Para moças, para ele. Então, mesmo sem o pedido de Nella, ele iria ficar de olho na garota que estava enfrentando o perigo. Arsene ainda não perdeu a esperança de que Lydia mudaria de ideia sobre morar em o templo sozinho. Então ele queria falar novamente com a filha da marquesa,
casa, e só então ele a notou, não muito longe das tendas. Neste momento, Lydia recebeu de Cedrico a informação de que ela iria precisando passar a noite com Edith. Descobriu-se que todos os cavaleiros estavam preocupados com a segurança da garota, então propuseram essa solução deitar. E ela mesma entendeu que Arsene era a melhor opção para ela como proteção noturna. Além disso, até Raymond acreditava que o cavalheiro não faria nada de mal à senhora, já que ele sempre continua sendo um cavalheiro, na verdade. A heroína teve tempo para verificar pessoalmente que o incêndio criminoso poderia ser confiável em tais coisas. Mas para o comportamento galante de Cedric Edith com as meninas parecia estúpido e irracional. Lydia lembrou-se instantaneamente dessas frases do noite, já que ninguém havia descrito o incêndio criminoso desse lado antes. E agora Edith não tinha como fazer a senhora pensar diferente sobre ele. A própria heroína percebeu que, por algum motivo, Arsene não preste atenção nas mulheres como se tivesse medo de falar com elas em resposta. O cara explicou que simplesmente nunca teve nenhum desejo ou interesse em algo assim, pois suspeitava de todas as suas palavras não trouxe nenhum resultado, e Lydia permaneceu com sua opinião. Depois de ouvir isso, ela finalmente deixou de ter medo de ficar perto de sua amiga. Então a filha da marquesa foi a primeira a entrar na tenda, para prepare-se para uma noite de descanso nele. Arsene não tinha dúvidas de que a senhora não acreditava em sua relutância pessoal em se comunicar com outras senhoras. Lydia saudou esta situação com risadas até o próprio fim, já que ela não brincava há muito tempo, mas na verdade ela estava genuinamente interessada em saber por que Edith continuava ignorando os aristocratas. E a senhora acertou em cheio porque o cara realmente tinha um motivo para agir dessa maneira. Ele estava com medo de que a verdade sobre sua linhagem fosse revelada, e nenhuma garota iria querer ficar com ele. É em parte por isso que o incêndio criminoso estava tão interessado em comunicando-se com a única senhora que sabia a verdade sobre ele. De repente, a heroína confessou que seu irmão também tinha um segredinho sobre por que ele não se casou. Lydia sabia perfeitamente bem que o cara estaria interessado nas palavras dela, então ela deliberadamente brincou com as emoções dele. Ela se aproximou de Edith conspiratoriamente satisfeita com o quão atento ele estava às palavras dela, mas na realidade a garota tinha nenhuma intenção de revelar o segredo importante de seu irmão tão facilmente. Mas até ela entendeu o quão cruel era não satisfazer a curiosidade de um conhecido. O motivo era que a própria senhora estava não muito satisfeita em lembrar o triste passado de muitos anos atrás. Antes de sua morte, a marquesa pediu à filha que desse à luz vários filhos ao mesmo tempo, e a heroína teve que dar um deles para seu irmão mais velho. Embora ela não entendesse por que isso era necessário naquele momento, a mãe não revelou os detalhes à filha, mas fez com que ela prometesse fazê-lo somente depois de algum tempo. Lydia encontrou uma resposta para si mesma que imediatamente a mergulhou em choque real, e agora o incêndio criminoso não ficou menos surpreso e rapidamente percebeu qual era o problema. Quem teria pensado que Devin iria. Tem problemas de infertilidade desde a infância, mesmo sendo o herdeiro. Até agora, a heroína ficou chateada pelo fato de sua mãe até a morte só se preocupar com o filho. Então ela não estava mais indo manter em segredo o terrível segredo de seu irmão mais velho. Edith claramente não esperava essa reviravolta, mas ele conseguiu suprimir uma expressão de surpresa para ele. Devin ainda poderia ser o herdeiro de a linhagem familiar, apesar de sua infertilidade incurável. Mas Lydia conhecia muito bem seu pai mal-humorado e teimoso. Então, ela tinha uma opinião diferente. Edith nunca poderia ter entendido o quão importante era Kyle que alguém de seu próprio sangue tomasse seu lugar. Normalmente, o cara preferia não interferir nos assuntos de outras famílias, porque ele já tinha problemas suficientes. Além de Lydia não ia revelar ao cara absolutamente todos os segredos e planos que diziam respeito ao futuro dela. Então, o incêndio criminoso de boa índole mudou a conversa para se a garota realmente iria morar sozinha no templo. Ele ainda queria convencer Lydia a vir morar em sua propriedade, onde ela não incomodaria ninguém, mas a heroína estava tão apegada ao seu status de sacerdotisa que ela não queria mudar seu status. Decisão, por mais que o incêndio criminoso tentasse assustar a garota com histórias sobre monstros, era tudo inútil. Lady Evans perguntou à amiga sobre os monstros com interesse, como se ela quisesse conhecê-los, mas na verdade, ela estava pensando cuidadosamente em como poderia enfrentar os monstros do templo sozinha. A última coisa que o incêndio criminoso esperava era que a garota pensasse em aprender esgrima. Ele pensou que se ele assustasse um pouco a senhora, ela concordaria imediatamente com sua oferta lucrativa, mas a teimosia e o desejo de independência de Lydia acabaram sendo muito mais fortes do que Edith esperava. E agora a heroína se inspira na
na ideia de fazer algumas aulas de defesa pessoal conhecendo o caráter da garota. O cara não esperava mais conseguir convencê-la do contrário. Ao mesmo tempo, a própria senhora se comportou como se não tivesse intenção de descansar antes da difícil viagem. Mas depois de apenas alguns minutos, ela estava dormindo profundamente. Então, o incêndio criminoso invejou sua capacidade de adormecer, depois do ataque do monstro. O cara tinha medo de deixar a garota sozinha, mas também não ousava atrapalhar o sono dela. O jovem cavalheiro raramente tinha tido tempo para ficar sozinho com seus pensamentos ultimamente. Mas antes de Edith adorava desfrutar da companhia da espada que nunca o trairia ou o enganaria, ele não poderia imaginar que essa linda garota seria tão viva e resiliente em todas as situações do final. O cara mal conseguiu salvar Lydia em determinado momento e ficou com medo de não conseguir chegar a tempo da próxima vez. De repente, o incêndio criminoso ouviu a garota gemendo ansiosamente durante o sono, como se ela estivesse sonhando algo ruim. Ele ainda não queria acordar Lydia de seu sono, pois ela precisava ganhar força suficiente. Mas a heroína realmente teve um pesadelo sobre seu passado quando foi cruelmente traída por Ricardo, o imperador. Não mostrou nenhuma pena da garota que já havia sido sua primeira esposa. Ele apenas ajudou a senhora por poupando-a da pena de morte depois de tentar matar a grávida Gisele. Mas Richard não iria mostrar mais nenhuma indulgência porque a senhorita o ajudou apenas uma vez no final deste conversa. O cara saiu tão rápido como se nunca tivessem estado próximos um do outro naquele momento. Tal comportamento do ex-marido partiu o coração da menina que foi abandonada em pedaços. E agora, quando a heroína lembrou do passado, ela novamente se sentiu triste por reviver tudo de novo. Só recentemente, ela percebeu que o cara nunca teve sentimentos por ela, mas apenas a usou. Mas isso não impedir que o coração da garota doesse toda vez que ela se lembrasse da traição do marido. A heroína não iria mais tolerar o fato de Richard tê-la tornado inútil e indesejada. Depois dela, renascimento. A senhora ganhou coragem para se vingar de cada um de seus agressores. Lydia não sabia que durante o sono ela ainda gritava tristemente para Richard, implorando para que ele não a deixasse. Esses eram as palavras que o incêndio criminoso ouviu, esperando que a senhora tivesse esquecido seu ex-marido há muito tempo. Então o cara se sentiu mal quando percebeu que a garota estava mentindo não só para ele, mas também para si mesma. Em teoria, ele não deveria sentir alguma coisa pela filha do Marquês, a quem ele simplesmente acompanhava em sua jornada, mas quanto mais Edith se comunicava com Lydia, mais difícil era para ele se distanciar dela. Suas próprias emoções neste momento, Devin também experimentou mudanças de humor quando soube da chegada de seu pai, mas o cara nem teve tempo de esconder o caixão que estava no meio de um dos. Enquanto isso, Cal chegou à casa onde seu filho estava hospedado. Embora não estivesse se sentindo muito bem, o herdeiro da família Evans sempre foi bom em esconder seus emoções, então ele sorriu facilmente para o pai. Mas o Marquês não ficou tão feliz porque se lembrou de todos os erros do filho. O primeiro olhar para o pai disse ao menino que ele estava profundamente envolvido. Problemas e dificilmente conseguiria sair com calma. Tudo porque Carl estava interessado em saber como o jovem se atreveu a adotar Gisele sem o seu conhecimento. O menino nunca teria pensado que a conversa com o pai começaria com um assunto tão desagradável que só por milagre ele conseguiu adiar um pouco a conversa sob o pretexto de que a marquesa precisava paz. Mas o jovem entendeu perfeitamente que suas manipulações astutas não durariam muito, então ele teria que falar. Ele estava pelo menos feliz que os assistentes tivessem conseguido realizar o caixão que o menino comprou para seu pai, apesar de sua longa doença. Carl parecia um homem pronto para qualquer dificuldade, mas Devin não teve tempo de se preparar mentalmente para uma situação tão difícil. Conversa com o pai sobre Gisele até o final. O Marquês esperava que o filho apoiasse a filha, mas isso não aconteceu. Então não foi surpresa que Carl explodisse de raiva como ele sempre teve pouco controle sobre suas emoções. O homem não conseguia acreditar que entre os dois lados, Devin não tivesse ajudado sua querida Lydia de alguma forma. O cara não tinha argumentos a seu favor, já que isso foi realmente benéfico para ele aceitar a oferta do imperador. Ao contrário dele, a marquesa não teria se interessado por nada que Richard dissesse, a quem ele não respeitava mais. Mas Devin era facilmente influenciado pelo título de duque, que seu marido Gisele lhe havia prometido. O jovem não esperava que mesmo a isso, a reação de seu pai fosse tão furiosa quanto a todo o resto. Não importa o que acontecesse com seu filho. Disse em sua defesa que Carl não acreditava mais que não estava destruindo sua família, enquanto a heroína alcançou com sucesso o território de Edith, e olhou em volta. Surpresa? Ela não esperava lá haver tanta devastação, porque o incêndio criminoso sempre tentou ajudar seu povo. Apenas Cedrico explicou à garota
garota que os cavaleiros nem sempre eram capazes de proteger a todos na ausência de seu mestre. Entendeu perfeitamente o quão importante era a presença do incêndio criminoso em seus territórios. Isso fez Lydia se sentir ainda mais grata ao cara que ficou até tarde por causa dela. A senhora não poderia imaginar isso. Edith tinha humildemente assumido tantas responsabilidades desde a infância em seus territórios que ele era um herói para todos os residentes, porque poderia resolver qualquer problema. Por isso, a heroína tinha o prazer de... Sei que ela ajudou a reunir seus amigos. O início de seu grande plano estava traçado, e a menina já se sentia mais feliz do que no passado. Parte da senhora estava triste por causa de quanto mais precisava para ser feito, para finalmente se tornar livre enquanto Arsene estava distraído. Lydia voltou à ideia de que moraria em um templo próximo, mas desta vez, por algum motivo, Cedrico não queria ajudar pessoalmente o filho do Marquês. Embora ele tivesse tempo, mas o menino ainda deixou essa tarefa para Randall. Embora o cavaleiro estivesse ocupado ajudando seu mestre, a heroína ainda se sentia estranha na companhia desse cara, mas ela não teria encontrado o caminho sozinho. Randall conduziu a garota para o lugar certo tão rapidamente como se não estivesse localizado a vários quilômetros de distância já. Fora da heroína, ficou horrorizado com o estado do templo que parecia abandonado há muito tempo. A última esperança da senhora para sua condição normal rapidamente a deixou quando ela percebeu a porta emperrada no final. A senhorita teve que recorrer à ajuda de Randall, porque só ele poderia descobrir a entrada. Lydia se afastou obedientemente para que o cara tivesse espaço suficiente e ele abriu as portas, mas a heroína não esperava que o cavaleiro não perdesse tempo e simplesmente quebrar um pedaço de madeira seco pessoalmente. Ela preferia métodos mais calmos, mas não disse nada ao cara. Em vez disso, a garota agradeceu ternamente pela ajuda, pois ela dificilmente teria conseguido por conta própria. Randall não pediu apoio a Lydia durante todo esse tempo, embora ele ainda precisasse dele, mas o cara continuou a esconder teimosamente o fato de que gostava dos elogios do jovem, a aristocrata. A senhora há muito entendia todas as peculiaridades do comportamento do cavaleiro, então ela o considerou muito simpático enquanto a heroína se instalava no templo. O incêndio criminoso não teve tempo de visitá-la. Só com Cedrico ele soube todos os detalhes de como iam as coisas com a filha mais nova da marquesa. Tudo porque durante sua ausência da propriedade ele havia acumulado uma pilha inteira de papelada. Então o incêndio criminoso teve que confiar apenas na honestidade de Raymond quando se tratava de notícias que foi dele que ele soube que durante todo esse tempo Randall estava visitando o templo com Lydia quase todos os dias. Mas Edith sabia melhor do que ninguém que o cara não acreditava em Deus, mesmo tendo visitado a garota no final. O herdeiro da família Byron também não aguentou, e mesmo assim foi ao templo. Apesar de seus casos, Lydia cumprimentou o cara com uma expressão de surpresa no rosto, pois ela não o esperava tão cedo, mas sim Arsene, que já havia se apegado para a garota não aguentar mais a separação. É por isso que ele estava tão desesperado para chegar até a senhora, embora estivesse muito ocupado ultimamente. Para surpresa do incêndio criminoso, o templo estava significativamente diferente de como ele se lembrava há alguns dias. Então o cara elogiou sinceramente a filha da marquesa pelo trabalho que ela fez porque ela se esforçou muito. Mas na verdade, as mudanças no templo foram não só o trabalho de Lydia, que morava aqui permanentemente. Randall vinha até ela todos os dias, e era através de suas mãos que muitas das deficiências eram corrigidas. Quando a heroína perguntava por que o cara visitou-a tantas vezes que ele mentiu que era uma ordem do mestre por causa dessa pequena mentira, a menina agora acreditava que o incêndio criminoso estava constantemente de olho nela. Ela estava mais uma vez convencida de como a estranha Edith estava se comunicando com os aristocratas. A própria Lydia não tinha vergonha de confessar seus sentimentos ou pedir ajuda, e agora ela precisava coletar lavanda na floresta para plantar perto o templo como seu símbolo de incêndio criminoso. Nem sequer pensou em deixar a senhora ir sozinha a tal evento, embora ela pudesse ter lidado com isso. Mas a floresta ainda permanecia um território perigoso, embora Edith pessoalmente afastou todos os monstros próximos. Mas conhecendo Lydia, o cara não pôde deixar de seguir sua jornada para garantir que tudo terminasse bem. O jovem não tinha dúvidas de que sem a ajuda dele, o senhora teria ido para a floresta sozinha, e ele acertou em cheio porque esses eram exatamente os pensamentos que passavam pela cabeça da heroína que precisava de lavanda, mas o incêndio criminoso. A companhia só tornou a busca pela planta mais agradável, pois o cara era um conversador interessante, além de continuar sendo um cavalheiro, embora a garota não esperasse tal ajuda. Mas em muitos lugares, a floresta era difícil de atravessar, para os aristocratas que sempre viveram em propriedades, graças ao incêndio criminoso. A heroína logo alcançou seu objetivo, o que a deixou incrivelmente feliz.
Isso deixou a garota completamente esqueceu a segurança e, portanto, correu sozinha. Mas um momento depois, Lydia voltou bruscamente porque viu algo assustador para si mesma. A senhora notou um leve movimento no arbustos, e sua imaginação imediatamente desenharam um monstro naquele lugar. Só o incêndio criminoso percebeu que não era o monstro real que estava se aproximando enquanto a garota gritava. Um cabelo rosa, de repente, saltou na clareira na frente deles, parecendo hostil para sua surpresa. A heroína imediatamente lembrou que o incêndio criminoso, uma vez a comparou a um animal semelhante. Na verdade, o cara quis dizer sua versão de inverno quando o coelho ficou com pelo macio, mas ele não queria perder tempo explicando. Então rapidamente mudou de assunto para flores. Como resultado de sua conversa com a garota, o incêndio criminoso quase esqueceu porque ele havia visitou-a em primeiro lugar, pois Edith temia que Lydia também tivesse encontrado os mercenários que recentemente começaram a vagar pela cidade. A senhora não esperava que esses caras fossem espiões enviados em nome do próprio imperador. Isso significava apenas que todos os prisioneiros fugitivos estavam em perigo, pois poderiam ser reconhecidos em geral. O incêndio criminoso queria forçar os mercenários a deixar seu território sob qualquer pretexto, mas a senhora tinha certeza de que seria melhor se aqueles caras tomassem a decisão de partir por conta própria. E para isso, eles teriam que dar aos mercenários o que eles vieram buscar por conta do imperador. Ordens Lydia. Sabia que deveria fingir que estava correndo atrás de um incêndio criminoso e ele a afastava constantemente, mas o cavalheiro não estava pronto para tal atuação, pois não acreditava em seu sucesso. Mas a heroína já elaborou um plano, e agora ninguém pode impedi-la no caminho para sua implementação. Ela tinha certeza que o imperador teria medo de tirá-la da fronteira, porque então rumores se espalhariam entre o povo de que a posição de Ricardo já era precária, pois ele havia assumido o trono como resultado de um golpe de Estado. Além disso, muitos aristocratas não aprovavam o fato de que o governante mudou rapidamente de esposa. Por isso, Lydia não teve dúvidas de que conseguiria enganar o ex-marido. No final, o cara não teve escolha, a não ser concordar com a ideia maluca da garota que ele já tinha. Acostumou-se ao fato de que era inútil dissuadir uma senhora se ela se apegasse a alguma ideia. Portanto, o incêndio criminoso decidiu sabiamente que seria melhor para ele apoiar a senhorita e cuidar dela. A heroína gostou do fato de que desta vez o incêndio criminoso nem tentou discutir com ela, mas Edith não pôde deixar de mencionar que seria melhor para a garota morar em sua propriedade, que ele não levou em consideração. Conta que então os rumores sobre a proximidade deles poderiam irritar ainda mais o imperador. Por isso a heroína tentou agir distante, como se o incêndio criminoso não aceitasse seus sentimentos. Lydia acreditava que o cara iria não lhe fez mal nenhum, pois não. Sabia se comunicar com as meninas. A conversa deles terminou porque a senhora ativa se distraiu com outro campo de flores, enquanto corria a uma curta distância incêndio criminoso. Distraidamente observou a garota que ocupava todos os seus pensamentos. Ele sinceramente não conseguia entender por que Richard falava tão mal de sua ex-esposa, na forma de Lydia, pessoalmente. Parecia a Arsene que a filha do marquês poderia fazer qualquer um se apaixonar por ela com aquele sorriso aos poucos. Edith começou a desenvolver sentimentos pela garota. Embora ele não admitisse isso para si mesmo, enquanto o cara estava pensando nela, a heroína não conseguia tirar suas palavras recentes da cabeça. E sem ser avisada do incêndio criminoso, ela não iria agir sem entusiasmo em planos tão importantes. Mas naquele momento, a heroína não tinha ideia de que Edith realmente não era contra passar tempo com ela. No entanto, de agora em diante, apenas Lydia teve que correr atrás do incêndio criminoso, e ele teve que esconder sua gentileza. Mesmo agora, o cara não tinha certeza se conseguiria lidar com uma tarefa tão difícil e incomum, mas a senhora foi inflexível como era importante para ela criar a impressão certa para os mercenários. O que mais surpreendeu o jovem foi que durante todo esse tempo, Randall vinha até a garota em seu nome, e agora Lydia erroneamente acreditou que foi assim que o incêndio criminoso tentou cuidar dela mesmo à distância. Por isso, a heroína sorriu ternamente para a amiga, como uma expressão sincera de gratidão por sua ajuda. Edith poderia muito bem ter explicado que, na verdade, não havia dado nenhuma ordem ao cavaleiro, mas por alguma razão, o cara não pôde recusar a gratidão que recebeu por engano apenas à noite. Arsene lembre-se de que ele havia prometido a Cedrico retornar à propriedade antes do jantar, mas embora o cavalheiro tivesse muito o que fazer, ele não se arrependia de ter passado tempo com Lydia. Parecia-lhe que a senhora estava digno de cada minuto que ele passou na companhia dela hoje. Agora a heroína teve que fingir que há muito tempo sentia sentimentos por incêndio criminoso, mas Edith teve que reunir toda a sua força de vontade em um punho, para afastar a senhora durante a sua sedução. Na manhã seguinte, memórias desagradáveis do passado visitaram de repente a jovem filha da marquesa. Um dia no baile, a
menina não aguentou mais e fugiu, já que sua mãe havia morrido recentemente. Foi nesse momento que ela conheceu Richard, que demonstrou gentileza e carinho por Lydia. Então, a heroína precisava de qualquer pessoa que pudesse consolá-la. Uma dor tão terrível. E no rosto do jovem desconhecido, a garota viu o próprio reconhecimento que ela tanto precisava. Por isso, ela corajosamente mostrou lágrimas para um cara que ela mal conhecia e que a atraía com sua beleza naquela época. Neville ainda não tinha status, então ele se sentia atraído por mulheres mais famosas que ele. E foi Lady Evans quem cruzou seu caminho. Embora o cara não se importasse com quem ele era, seduzindo naquele momento. Richard disse tantas palavras gentis para a garota que ela se lembrou delas pelo resto da vida. O coração de Lydia afundou quando os sentimentos por esse homem legal começaram a crescer dentro dela. Mas a heroína lembrava muito bem que sua vida só piorou por causa de Richard. Nenhuma mulher iria querer experimentar um final tão triste por causa de algum cara novamente. Então ela constantemente tentava expulsar em sua cabeça as lembranças do passado que só atrapalhavam amanhã. A heroína planejava provar a todos ao seu redor que era louca pelo herdeiro da família Byron, mas as ruas cumprimentaram a menina com descontentamento porque algo desagradável havia acontecido anteriormente. A senhora não estava a par dos assuntos do incêndio criminoso e, portanto, não entendia o que estava acontecendo ao seu redor. Acabou que a aldeia mais próxima tinha novamente vendido alimentos para a fronteira por preços várias vezes superiores ao preço que nem mesmo o sábio e habilidoso Milão foi capaz de lidar com um problema financeiro tão grande. Todos sabiam que o transporte de comida em território monstruoso era um negócio perigoso. Por isso, os residentes da fronteira tinham que suportar os preços inflacionados dos comerciantes. O que mais irritou a heroína foi que essas pessoas estavam vendendo tudo menos os habituais grãos para plantar alimentos. O cavaleiro não sabia ao certo se esse conde Wanda que governava as terras vizinhas era conhecido, mas Lydia ficou alarmada com o facto de o assistente-chefe do conde estava definitivamente ciente de todos esses assuntos. Foi assim que a ideia de vir para o condado de Wanda como Lady Evans nasceu na cabeça da heroína. Mas a garota não esperava isso. O incêndio criminoso se voluntariou pessoalmente para acompanhá-la na viagem. Parecia-lhe que o cara estava muito preocupado ultimamente porque eles quase não se viam. Edith explicou sua presença dizendo que ele havia prometido ao Marquês de Evans cuidar de sua filha, mas a senhora levou tantos guardas com ela que deixou completamente de ter medo dos enormes monstros da floresta. Arslan não pôde deixar de estremecer ao saber que Randall também queria ir com eles. Ele se lembrava bem do momento em que a garota convidou os cavaleiros para irem com ela ao conde. Então, cada um dos assistentes ficaram impressionados por ele poder prestar um bom serviço à senhora. E Randall era um daqueles caras que estava desesperado para fazer uma viagem juntos. Arsène não poderia imaginar que Lydia estava tão popular entre seus associados próximos. É claro que Edith não poderia levar todos os cavaleiros com ele de uma vez, já que a fronteira precisava ser protegida. Ele apontou o dedo deliberadamente para além de Randall, que já andava muito com Lydia. Arsène ainda não suspeitava que naquele momento ele era movido não por cálculo frio, mas por ciúme comum. E agora o cara estava preocupado por ter tratado um dos seus melhores assistentes. Foram muito severos devido à sua ansiedade. Edith esqueceu completamente que ele era o governante das terras e tomou todas as decisões sozinho. Arsène foi subitamente salvo de seus pensamentos pesados por Lydia, que começou a falar sobre a lista de compras. A menina não tinha conseguido encontrar essa informação com antecedência, então ela ainda estava interessada em adquiri-la, mas não esperava que a lista de compras depois que o ataque do monstro seria tão grande por causa disso. Lydia ficou mais uma vez feliz por sua visão na propriedade. Agora foi a vez de Arson ficar surpreso, pois ele não sabia que a senhora havia roubado a riqueza de seu pai durante todo esse tempo. Os diamantes estavam ao lado da garota, e ela os guardava cuidadosamente de todos. Mas as surpresas da heroína não pararam por aí, porque ela mostrou apenas uma pequena parte de sua riqueza. Edith não estava preparada para que Lydia de repente enfiasse a mão em sua mala de viagem, mas o cara ficou ainda mais envergonhado pelo fato de a garota ter mostrado abertamente a ele sua calcinha da marquesa. A filha não pôde deixar de se gabar de quão bem ela teve a ideia de esconder esses tesouros do irmão. Só agora o cara percebeu por que a senhorita periodicamente parecia tão cansada. Depois, naquela noite, foi por isso que ele se ofereceu para ajudar Lydia nesse assunto, embora ela nem contasse com tal coisa. Na verdade, a heroína realmente precisava descansar um pouco, então suas discussões com a amiga foram curtas vivido.
E depois de apenas alguns minutos, a garota estava dormindo tão profundamente que apenas a aparência de um monstro poderia acordá-la, enquanto o incêndio criminoso tocava cuidadosamente a calcinha da mulher, tirando diamantes a partir disso. A compreensão de que ele estava fazendo algo errado assombrava constantemente o cara. Mas quando chegaram ao condado, von Edith havia removido todos os diamantes da cueca de Lydia. A heroína ficou imediatamente impressionada com a escala desta pequena cidade que parecia linda. Eles acabaram de cruzar uma floresta com monstros, e o padrão de vida das pessoas mudou muito, mas a senhora tinha. Não havia tempo para pensar em tais detalhes, já que seu plano aguardava a implementação imediata, e Lydia decidiu começar sua atuação nas lojas onde deixaria um monte de dinheiro que ela veio para esta cidade como a filha mimada de uma marquesa, e ia se exibir para todos conforme o plano da senhora. Ela vai começar gastando dinheiro como se não soubesse o seu valor tudo. Então, como esperado, muitos comerciantes começarão a enganar a garota para conseguir mais moedas. E no momento mais oportuno, a heroína planejou explodir de raiva porque estava sendo enganada. Não foi à toa que a senhorita levou um incêndio criminoso com ela. Ela queria fingir amor por ele nas ruas, enquanto Milan era hábil em encontrar as lojas mais ricas que havia na cidade. E agora foi a vez de Lydia brilhar, o que ela não tinha feito antes desde que ela mudou após seu renascimento. A senhora começou seu jogo imediatamente, mas o incêndio criminoso não estava preparado para o que a garota exigiria dele. O cara achou estranho que ele precisasse resmungar com raiva de cada ação simples dela, mas a heroína precisava que Edith fingisse com sucesso que ele não estava interessado nela. Mas neste plano falhou logo no início, pois o cara não entendeu como agir assim que entraram na loja. Cara, a vendedora cumprimentou pessoalmente os primeiros convidados do dia. Ela imediatamente reconheceu a garota como uma sacerdotisa, já que rumores sobre Lydia se espalharam por todo o império. Então a senhora não entendia o que tal pessoa estava fazendo com suas roupas caras e respeitáveis loja dado seu status. A heroína não teve necessidade de escolher vestidos e roupas luxuosas, mas desta vez, Lydia agiu como se não tivesse ideia das regras para viver como sacerdotisa. A vendedora rapidamente adaptado aos modos da convidada, que lhe pareceu mimada. A senhora facilmente fingiu estar indignada com o templo por lhe fornecer apenas uma roupa, então a senhora teve que chamar urgentemente ajuda para satisfazer todos os desejos da senhora. A filha da marquesa rejeitou deliberadamente todos os tecidos oferecidos até encontrar o mais caro. Os cavaleiros observaram a menina em silêncio. Embora o fizessem, não entendia que jogo ela estava jogando na loja, mas a vendedora apoiava todas as decisões da cliente. Já que ela cheirava a dinheiro para ela, a mulher ficava sugerindo diferentes elementos para roupas que só os tornavam mais caros, mas Lydia tolerava silenciosamente esse comportamento, já que tal engano apenas fazia o seu favor. Foi assim que a heroína, pela primeira vez em sua vida, concordou em um vestido que custava mais do que a propriedade. A senhora tratou sua convidada rica com tanta reverência que ela prometeu costurar todas as roupas dentro de uma semana. Mas ela estava interessada em saber por que Lydia estava sem uma empregada por perto todo esse tempo. A heroína imediatamente franziu a testa, fingindo que essa pergunta era muito impertinente para ela. A mulher não esperava que o convidado recusasse o criado por causa dela. Status de sacerdotisa no templo, ficou claro para todos que as freiras não precisavam de roupas tão caras. Mas Lydia administrou habilmente a situação. Incêndio criminoso ficou surpresa com o quanto a garota parecia uma criança mimada que ia à igreja. E agora Lydia continuava indignada com o fato de não precisar de empregadas domésticas. Naturalmente, a heroína recorreu ao incêndio criminoso para pagar a quem ela tinha recebeu muitos diamantes adiantados, e o cara desempenhou seu papel lindamente quando colocou aquelas mesmas joias no balcão. A vendedora não pôde acreditar no que via quando recebeu tal quantia por vários vestidos. Mas Lydia não iria perder tempo com ninharias, já que os rumores sobre sua riqueza e mimação eram importantes para ela. Mas tudo isso levou ao fato de que, dentro de algumas horas, todos os comerciantes estavam caçando a garota. Então a heroína estava cansada de visitar inúmeras lojas que faziam sua cabeça girar. Apenas o incêndio criminoso percebeu silenciosamente tudo o que estava acontecendo, desde que ele era bem preparada. Fisicamente, a menina resolveu aproveitar, fingindo estar muito cansada das constantes caminhadas. Sentou-se deliberadamente no chão e começou a reclamar para que todos ouviriam sobre sua histeria. A heroína planejou que Edith recusaria rudemente a ajuda, e ela teria que fazer tudo sozinha. Mas de repente o cara pegou a senhora nos braços como se fosse nada que ele pudesse fazer. O rosto de Arsene refletia as emoções sinceras que o dominaram ao ver a senhora. Este não era de forma alguma o resultado que a jovem filha da marquesa havia originalmente esperado. Então todo o seu plano foi arruinado porque Edith entendeu mal o papel dele em seu jogo, e todos puderam
puderam ver com que cuidado o incêndio criminoso tratou o aristocrata atrevido. Como resultado, o jovem cuidadosamente carregou a senhora para o hotel onde pararam especificamente para ser presa. Lydia não conseguiu recuperar o juízo depois do que aconteceu, o que espalhou rumores errados de que a heroína não era uma daquelas pessoas que poderiam permanecer em silêncio em uma situação tão desagradável. Então ela imediatamente deu uma palestra séria sobre incêndio criminoso para que ele entendesse seu erro, mas o cara ainda não conseguia entender por que ele não deveria ter ajudado a garota. Em apuros, todas as palavras da heroína caíram em ouvidos surdos, pois Edith há muito tinha sentimentos ternos por ela. Os modos cavalheirescos de Arsène eram muito mais fortes do que sua capacidade de fingir crueldade com o público. É por isso que o plano de Lydia estava condenado desde o início. Embora ela não soubesse disso, foi parcialmente gratificante para a senhora perceber que o cara estava se importando tanto sobre ela desde sua chegada. Mas agora tudo isso só causou mais suspeitas entre as pessoas. Então a senhora resistiu ao contrário da heroína. O jovem nunca teve que enganar mostrando outras emoções. E a senhora teve tempo para entender quão inepta sua amiga era quando se tratava de raiva e severidade. É por isso que ela ofereceu a ele um sinal secreto na forma de uma piscadela para deixar Edith com raiva dela. Mas ao ver tal sinal, o coração de incêndio criminoso começou a bater mais rápido porque gostou dessa visão. A senhorita podia falar sobre crueldade o quanto quisesse, mas o cara era impotente para ajudá-la. Ele estava acostumado há muito tempo a ajudar a garota em tudo, e agora era tarde demais para mudar. Então o incêndio. Criminoso admitiu honestamente que piscar não era um sinal secreto apropriado. Afinal, quando ela ouvir, Edith definitivamente não vai querer afastar um homem tão doce e linda garota. A heroína ainda não entendia que suas ações só atraíam ainda mais o rapaz. E por isso Edith já havia decidido elogiar a filha da marquesa, de quem ele gostava mais e mais. O sorriso do aristocrata afundou no coração da heroína, que nunca tinha visto tais emoções nele antes. Ela nunca pensou que apenas um momento poderia mudar sua opinião sobre o furioso Arsène tanto. Mas a última comparação com um coelho não agradou Lydia, que se lembrava daquele monstro. Então, Edith ainda recebeu sua parcela de indignação merecida, já que ele foi descuidado em suas palavras. Lydia ficava incomodada com qualquer comparação com o animal que a havia assustado até a morte na floresta. Por isso a senhora jogou o rapaz porta afora, gritando que iria deixar a piscadela como uma sinal. Arsène nunca entendeu por que a filha da marquesa de repente mostrou tanta emoção por ele. Na verdade, Lydia só fez isso porque todo o seu rosto estava coberto por um rubor revelador. A garota não conseguia acreditar que Edith estava tentando elogiá-la todo esse tempo. Em vez de pensar nos sentimentos, a senhora escolheu se concentrar na implementação de seu plano. Ela nem sabia que todos já estavam fofocando sobre o amor do incêndio criminoso pelo aristocrata visitante. Os cavaleiros não tinham dúvidas de que Edith estava perdidamente apaixonada pela filha da marquesa. Cada um deles entendeu que seria difícil convencer o teimoso cavalheiro de seus sentimentos, mas os rapazes ainda desejavam boa sorte ao incêndio criminoso. Mesmo que seu caminho amoroso fosse espinhoso na manhã seguinte, a heroína contou aos amigos um pouco plano atualizado para que a apoiassem. O papel mais importante. Novamente foi para Milão que teve que guiar a senhora em todos os lugares. Desta vez, Lydia planejou atingir o objetivo pelo qual ela veio até. Aqui cidade tão cedo pela manhã, ela foi ao mercado onde começou a comprar comida, a preços exorbitantes. Os comerciantes mentiam constantemente para a menina que o preço dos produtos era ainda mais baixo. Principalmente para ela, Evans já havia confirmado antecipadamente que os preços para os moradores locais eram surpreendentemente baixos. Mas não importa quantas perguntas a heroína fizesse a todos os comerciantes, apenas lhe davam grandes números, faltando ver claramente a excitação que se refletia nas expressões faciais e nos gestos dos mentirosos atrevidos. Os homens esperavam que o aristocrata permanecesse igualmente estúpido e gastasse muito dinheiro, mas na verdade foram eles que caíram na armadilha, pois Lydia conhecia muito bem o custo dos produtos. Nenhum dos comerciantes esperava que tantos problemas surgissem de repente com a garota rica, enquanto a heroína começou a destruir os balcões sob o pretexto de que estava furiosa. Lydia gritou para todos ao redor que sabia perfeitamente quanto a comida deveria custar, não importa quanto custasse. As pessoas tentaram acalmar a garota naquele momento. Todas as suas palavras soaram patéticas para ela. No final, Lydia habilmente fez isso para que ela só comprasse as sementes
sementes e cultivasse sua própria comida. Ela chamava Milan para resolver pessoalmente a situação e ajudá-la a comprar tudo. Os mercadores olhavam suplicantes para o cavaleiro que era visto com frequência por aqui e também enganado por esse motivo. O cara fez. Não demonstraram um pingo de pena das pessoas que não lhes venderam sementes e grãos. Ao ouvir essa informação, a heroína rugiu ainda mais alto, perfeitamente desmaiando de raiva, com a qual todos os cavaleiros do incêndio criminoso ficaram encantados. A atuação incrível de Lídia. Enquanto isso, a garota exigia uma reunião com o gerente para resolver a situação. Os rumores dos gritos da filha da marquesa rapidamente se espalharam, e ela recebeu um convite de o proprietário da terra. Mas desta vez, a senhora não reagiu com calma, pois queriam que eles fossem até ela. Por isso, a menina descaradamente jogou o convite na cara da assistente, mantendo seu papel de heroína. Nunca havia demonstrado tanta raiva em sua vida, então ela mesma se sentiu envergonhada, mas não se esqueceu de seu plano de que precisava demonstrar amor ao herdeiro da família Byron. Então a senhorita não acabei de sair da sala decidindo fazer outra cena. A senhorita admitiu que estava muito cansada depois das caminhadas. E não se esqueceu de piscar secretamente. Ela esperava que ficasse claro para todos que a garota estava completamente bem, mas a reação do cavaleiro não foi nada do que a senhora esperava. Em vez disso, eles causaram um verdadeiro rebuliço e até alistaram um incêndio criminoso para ajudar Lídia. O cara imediatamente concordou em fazer uma massagem na filha da marquesa para que ela se sentisse melhor. Então, ele mais uma vez pegou a heroína nos braços, embora ela quisesse outras ações, a senhora parou completamente entendendo como ela deveria ter agido para ser rejeitada por seus amigos. Descobriu-se que o incêndio criminoso conhecia muito bem a senhorita, mas não podia recusar-lhe tal ajuda. Além disso, Edith estava seriamente indo fazer-lhe uma massagem, pois isso aliviaria a dor da menina. Foi assim que Lídia se viu numa situação em que estava novamente rodeada de atenção e cuidado sem pedir, e a senhora não podia correr longe do incêndio criminoso, já que isso levantaria muitas perguntas das pessoas ao redor. Então, a heroína teve que aceitar a ajuda do cara que se esforçou tanto por ela que ela sentiu um pouco de dor, mas não chegou ao ponto em que ela precisava de ajuda. O que mais incomodava a senhora era que o incêndio criminoso havia mudado tanto na comunicação dele com ela antes. O cara era rígido e duro, mas agora ele mostrava milagres de gentileza e receptividade. E Lídia não teve tempo de se acostumar com o novo lado de sua amiga, que aos poucos foi se revelando a ela em uma tentativa desesperada de fingir que tudo estava tudo bem para ela. A senhora enterrou o nariz no travesseiro, enquanto Edith começava a massagem prometida que ele sabia fazer profissionalmente. Mas o cara não esperava que Lídia pedisse para ele aplicar um pouco mais de força. Todo esse tempo ele tratou a garota com tanto cuidado que ela quase não sentiu seu toque. A massagem deveria ser sentida, então ele mudou de tática e finalmente a heroína conseguiu relaxar verdadeiramente nas mãos capazes de um amigo carinhoso. Durante todo esse tempo, a senhora percebeu que não recorreria mais a palavras sobre seu cansaço, não importa o quanto Lídia implorasse. Ninguém poderia ignorar o fato de que ela estava com dor. Então, o incêndio criminoso pediu sabiamente à filha do Marquês que encontrasse outras maneiras de, para eles interpretarem Edith. Não tinha ideia de como era difícil implementar planos que ninguém apoiava, mas a heroína sempre tinha opções alternativas. Então ela não ficou muito chateada dessa vez. A garota já estava indo através de vários cenários, enquanto desfrutava plenamente da massagem agradável. Ela entendeu que seria uma boa ideia convidar um incêndio criminoso para um piquenique e ser rejeitada. A senhorita também poderia entrar deliberadamente em seu espaço pessoal para que o cara se afastasse. Enquanto Lídia estava perdida em pensamentos, Edith conseguiu terminar de fazer uma massagem suave nela. O cara estava tão focado em seus negócios que não o fez imediatamente. Notei que a garota estava dormindo há muito tempo, assim como da última vez. Ele não se atreveu a perturbar o sono da senhora, pois ela havia descansado tão pouco por algum motivo que o incêndio criminoso não aconteceu. Queria deixar a filha da marquesa sozinha, mesmo sabendo que este lugar era seguro, mas ele teimosamente guardou o sono dela, sem entender por que estava se comportando de maneira tão estranha. Foi ele quem concordou em ajudar Lídia a coletar flores, embora não houvesse necessidade disso. Além disso, o próprio cara ofereceu à garota uma massagem que ela não poderia recusar antes que o incêndio criminoso nunca tivesse demonstrado tanta atenção a senhora, porque tinha medo de revelar seu segredo, mas agora não queria parar e rejeitar Lídia, embora entendesse aonde tudo isso estava levando. Na manhã seguinte, o encontro entre os gerente e os convidados de seus territórios finalmente aconteceram. Ruslan David sempre foi famoso por sua habilidade de amenizar quaisquer conflitos com outras pessoas, mas desta vez a heroína estava em uma situação difícil, humor sanguinário. Então ela até falou sobre a cabeça do homem. Esse homem sempre acreditou que
tinha sorte na vida, então ele se esforçou pouco para prosperar. Ele conseguiu uma promoção em pouco tempo, então ele pensei que poderia facilmente acalmar a senhora atrevida. Mas a heroína não era o tipo de pessoa que pudesse ser subornada ou intimidada. Por isso ela imediatamente indicou sua posição elevada, pedindo a cabeça de um homem estúpido. A garota não planejava mais desempenhar o papel de uma garota estúpida que se deixou enganar. Rushan claramente não estava preparado para o fato de que teria que negociar com um aristocrata sério. Ele constantemente tentava se justificar dizendo que havia punido os mercadores, mas a senhora sabia toda a verdade sobre ele. David começou a suar frio quando Lydia mencionou que havia aceitado o suborno novamente. O que mais irritou a filha da marquesa foi que todos os comerciantes da cidade cobravam preços altos pelas suas mercadorias, mas o gerente não fez nada a respeito. Foi por isso que a senhora teve que lidar com o assunto pessoalmente. O homem mentiu até o fim, dizendo que não tinha ideia de que coisas tão terríveis estavam acontecendo em sua cidade. Mas Lydia não acreditou em nada. Palavra de Roshan, a quem ela considerava um homem desonesto, ela deliberadamente fingiu ir falar com o próprio Conde Von. Realmente não custou nada à garota ir à capital para restaurar a ordem no cidade, mas para David isso significava que ele logo perderia sua posição e depois sua cabeça. Então o homem abandonou todas as mentiras e começou a implorar misericórdia à sacerdotisa. E Grace Ruihuan nunca tinha sido tão assustado em sua vida. Então ele até prometeu punir todos os traidores. Mas a heroína não gostou de tal sacrifício, já que ela não precisava da cabeça de outras pessoas. Essa recusa confundiu David ainda mais porque não tinha mais nada a oferecer ao convidado importante. Milan viu que as coisas estavam gradualmente tomando o rumo errado. Então interveio na conversa. O assistente estava ciente do plano de Lydia. Então ele tentou levar o gerente ao seu objetivo. Na verdade, o cavaleiro apenas fingiu tentar ajudar Roshan, mas na verdade o estava levando para uma armadilha. Mas as palavras do menino tiveram efeito, e David viu uma salvação completamente diferente diante dele. Agora o homem prometeu que doaria pessoalmente muitos produtos ao templo para fazer as pazes. Isso era em parte o que a filha do marquês pretendia, mas seu rosto não revelava uma única emoção alegre, enquanto Rui Jian estava derramando generosidade em todas as direções, apenas para preservar seu status e vida. Assim que a senhora começou a falar sobre sementes e grãos, ele imediatamente prometeu dar a ela todos os suprimentos. E quando Cedric mencionou as ervas que Rojan deu aos convidados, assim como ele estava com um medo mortal de punição, foi assim que a heroína alcançou facilmente seu objetivo, junto com seus assistentes que apoiaram seu plano. A menina não poderia imaginar que seu status de filha da marquesa a ajudaria, tanto neste assunto, e no final Rudin doou quase todos os recursos que tinha atualmente em estoque. Mas Lydia não parou por aí, pois também aceitou presentes do gerente gentil e generoso, que o homem não esperava que durante essa conversa ele ficaria quase sem dinheiro, mas não podia objetar o que mais lhe interessava. Era se os convidados iriam mesmo à capital ver a contagem. Claro, ninguém planejou fazer isso, mas os amigos não acalmaram o atrevido russo. Apenas Milan deu a entender que se Lydia estivesse feliz com tudo, então eles não fariam nada. Então David teve que vir para... Em termos da riqueza que gastou em algumas horas, nenhum dos cavaleiros esperava que a filha da marquesa fosse tão hábil em questões financeiras. Arsene ficou muito impressionado com a facilidade com que Lydia resolveu todos os seus problemas com os produtos como um teste. A heroína foi ao mercado para descobrir qual o preço que lhe seria oferecido desta vez, antes que os comerciantes tivessem definitivamente nomeado uma quantia elevada para enganar novamente o jovem aristocrata. Mas desta vez eles foram forçados a dar tudo de graça. Só para evitar a ira da filha da marquesa, a heroína não esperava que Rujan intimidasse tanto todos os mercadores, a ponto de darem tudo de presente à menina num plano para destruir as relações comerciais. Então ela apresentou seu próprio plano. A mulher ficou claramente surpresa ao ver as moedas, das quais ainda havia mais do que o necessário. Lydia explicou isso, dizendo que ela dá uma segunda chance às pessoas que uma vez cometeram um erro, o comerciante não poderia nem esperar ser tratado. Assim, depois de tudo que fez, o arrependimento explodiu em forma de lágrimas de gratidão, pois Madame estava muito grata. É claro que a senhora agora iria ficar de olho nos comerciantes, mas eles não planejavam mais mentir logo que toda a companhia tivesse comprado comida suficiente para durar o fronteira por um ano inteiro. Mas Lydia ainda tinha vontade de comprar uma coisa sem a qual ela não queria sair. Na verdade, a senhora não precisava da permissão do incêndio criminoso, mas por uma questão de decência. Ela pediu ele e a filha da marquesa sempre agia como achava melhor, e apenas avisava a amiga de suas ações. Foi assim que a senhorita chegou à conclusão de que precisava fazer outra grande compra nenhuma das. Os cavaleiros esperavam que desta vez Lydia não estaria visando comida ou roupas. A garota era implacável em seu desejo de adquirir uma verdadeira forja nesta cidade. Arsene poderia ter esperado qualquer coisa de uma dama, mas não foi uma decisão tão estranha de comprar os
Meninos esperavam que eles estivessem enganados que Lydia havia mais uma vez confirmado todas as suas suspeitas, e a senhorita já estava planejando iniciar o desenvolvimento nas minas na fronteira para a qual ela precisava de uma forja. É claro, a heroína não tinha intenção de contar a ninguém sobre suas descobertas úteis, por isso ela teve que suportar a confusão do incêndio criminoso, a quem ela não tinha revelado os seus planos. Tinha grandes planos para este lugar para se recusar a comprar. Uma forja na cidade, a senhora mentiu que este era o seu sonho desde criança, para que ninguém mais tivesse perguntas, ela planejava ficar parada, até que o incêndio criminoso aprovasse uma compra tão estranha. No final, Edith não teve escolha, a não ser apoiar a decisão da filha da marquesa, para que a senhora finalmente pudesse descansar para comer, já que todo o trabalho importante estava feito. A única coisa que confundia a heroína nesta situação era o rosto sombrio de seu conhecido Arsene. Estava sentado à mesa tão imóvel como se estavam realizando algum serviço noturno especial, porém, o cara respondeu a todas as perguntas que ele não estava entediado, já que ele também estava relaxando ao lado da senhora neste momento. A senhorita novamente retomou seu plano em que Edith deveria afastá-la em público. Então, Lydia piscou para o cara e pediu-lhe que lhe desse bolo para ser rejeitada. Ela esperava que o incêndio criminoso fingisse que ele não gostou de tudo isso, mas o cara não entendeu. Antes que a garota pudesse piscar, o jovem já havia oferecido a ela uma versão de morango da sobremesa. Só depois de alguns minutos é que Edith percebeu que tudo isso fazia parte de um jogo para outras pessoas. É por isso que Lydia piscou para ele tão desesperadamente, querendo finalmente conseguir a tão esperada recusa, mas o incêndio criminoso não sabia como jogar para a multidão. Então a reação não teria parecido crível para ninguém. A garota não se desesperou até o final tentando arrancar, pelo menos algo parecido com raiva de sua amiga. Mas Edith não foi capaz de ajudar o senhora ao realizar seu plano, já que ele ainda era tão educado. Só agora a heroína percebeu o quão grandes eram seus problemas desde o início. Arsene não conseguia completar nem mesmo a tarefa mais simples, mas algo mais sério era necessário aqui. Então ela deu alguns conselhos ao cara sobre como agir perto dela. Edith ouviu tudo com atenção porque entendia o quão importante era para seu amigo. Mas mesmo assim, o rosto do cara parecia estranho, como se ele não soubesse ficar com raiva de tudo isso. Foi assim que a heroína falhou, embora ela esperasse poder enganar facilmente os mercenários. Mas Arsene agora parecia como se ele odiasse bolos, e não a própria filha do Marquês de Evans. Pensamentos ansiosos visitaram a garota, enquanto ela pensava em como deveria agir em seguida. Nenhuma das ações de Edith se encaixava em seu plano, não importa o quanto a senhora tentou insinuar para ele naquele momento. O cara percebeu que havia restos de bolo no rosto da garota, então ele os retirou. Essa ação envergonhou tanto a heroína que ela esqueceu todas as outras deficiências de seu conhecido. A senhorita teve a sensação de que o incêndio criminoso tratou a senhora com tanta delicadeza porque ele era um cavaleiro. De repente, um palpite perfurou toda a consciência de a heroína, que teve tempo para pensar nos sentimentos de Edith. Explicou para si mesma que ele simplesmente a via como uma camarada. E não. Havia outra opção. Esse raciocínio deixou Lydia muito mais calma, embora isso a levou à conclusão errada de que a heroína nunca teve amigos de verdade. Então ela ficou satisfeita em pensar em algo assim, enquanto o incêndio criminoso ainda estava perplexo, já que a garota não contou a ele qualquer coisa, menos a senhorita. Nem sempre compartilhava seus pensamentos com Edith, pois ela tinha um grande voo de fantasia desta vez. Ela apenas disse brevemente o que pensava sobre o futuro deles. O cara não esperava ouvir seu rosto ficar vermelho de vergonha, porque Arsene havia interpretado mal as palavras da garota. Mas Lydia não teve a oportunidade de explicar nada a ele, pois ouviu uma voz familiar naquele momento. No momento em que um vendedor de remédios andava pelo salão oferecendo várias poções, a senhora lembrou-se instantaneamente da época no campo de trabalhos forçados quando este homem ajudava os doentes. O jovem era o único médico entre todos os prisioneiros. É por isso que a senhora se lembrava bem dele. Ela levou alguns minutos para perceber que tipo de pessoa ela acabara de conhecer, e essa constatação fez Lydia dar um pulo porque aquele cara não poderia faltar. O nome do jovem era Wellington Byrne, e ele não esperava que uma multidão inteira corresse em sua direção de repente. As coisas não estavam indo bem para ele nos negócios, então o cara ficou com muito medo que os agiotas o tivessem encontrado, mas na verdade a heroína só queria conversar com o Byrne para conquistá-lo para o seu lado. Ela lembrava bem que no passado ele havia sido um médico famoso, mas foi pego vendendo drogas.